Uma das coisas que atormenta qualquer varejista é ruptura ou sobra de estoque. Ruptura é quando você precisa da mercadoria, ela não está lá no estoque. Você vendeu, mas não tem para entregar. Ou pior, se for supermercado, está lá na prateleira. Você vai lá comprar um pão, você chega lá, não tem o pão que você queria. Essa é a ruptura. Você não previu que você ia precisar daquela mercadoria, ou você comprou e não vendeu. E aí você ficou com dinheiro, de capital de giro investido. Aquele negócio ficar parado ali 15 dias é um tormento. Comeu a margem daquele produto inteiro só com o custo financeiro. Então, como é que você ataca esse negócio? E essa talvez seja uma das grandes oportunidades, e uma das conclusões desse estudo do MIT, só para complementar, é que 95% não teve sucesso. Mas quem teve sucesso, normalmente, não investiu em várias frentes simultaneamente. Ele escolheu um problema de negócio e botou todas as fichas do investimento de inteligência artificial dele naquele problema. Por quê? Porque aí ele conseguiu se aprofundar, ele conseguiu entender como é que a tecnologia pode ajudar, e aí ele teve sucesso. Então, se eu tivesse hoje R$1 para investir em tecnologia como varejista, eu investi em uma coisa: planejamento de demanda. O famoso SNOP, Sales and Operations Planning. Olá pessoal, estamos em mais um Macfin Podcast, Onde está o Dinheiro? E hoje recebemos um convidado ilustre, nosso amigo Vitor Fabiano. O que a gente sabe do Vitor aí, hein, Brando? A gente sabe que o Vitor é um grande executivo de finanças, conselheiro de empresas e consultor de empresas, e um grande amigo nosso. Vitor, satisfação ter você aqui no Macfin Podcast, Onde está o Dinheiro? E a gente espera aí na tua jornada de varejo, de agronegócio, saber onde que está toda essa grana, né, de conhecimento do mercado financeiro. Vitor, conta um pouco para nós aí, um pouco de modo resumido, um pouco da tua carreira aí no mercado de finanças, como executivo, um pouquinho da tua jornada aí. Bom, obrigado pelo convite, antes de mais nada. Falar sobre onde está o dinheiro não deve ser, acho que talvez seja uma diversão para mim hoje, porque faz 45 anos que eu estou procurando dinheiro nas empresas, né? Então, acho que tem bastante história para a gente contar e tem muita coisa para a gente explorar nesse sentido. Legal. Eu trabalhei sempre na área financeira, comecei como trainee de uma empresa de auditoria e depois trabalhei na indústria de produtos de consumo, de consumo de bens de higiene e limpeza, depois na indústria de telefones celulares. E depois eu migrei pro setor de serviços financeiros. Bacana. E na área de cartões de crédito. E da área de serviços financeiros e cartões de crédito, com um vínculo muito grande que eu comecei a desenvolver, um relacionamento muito grande que eu comecei a desenvolver com varejistas, eu acabei indo para o varejo. Perfeito. Né? Onde eu fiz minha última etapa da minha carreira executiva em empresas de varejo. Né? Quantos anos de varejo? Há uns 14 anos, mais Finanças ou menos. Para varejo. De finanças para varejo, né? Considerando o período da Cielo, que totalmente vinculado, né? Cartões está totalmente vinculado ali com o varejista, e o próprio varejo, varejando mesmo, né? Como os varejistas dizem, do outro lado do balcão, lá na atividade varejista propriamente dita, de bens duráveis e de moda e artigos esportivos e supermercado também. Acabei tendo uma passagem por supermercados, que foi a minha última experiência em varejo. Então, teve muita coisa aconteceu aí, muitos aprendizados, muitos acertos, muitas cabeçadas, mas foi uma experiência bem rica e que eu acho que acabou mostrando que nas atividades existe dinheiro, o que muitas vezes não existe é a gestão para enxergar onde ele está. E nessa tua jornada de como CFO, líder de finanças, controller, se você tivesse, Vitor, como identificar 4 pontos hoje, onde está o dinheiro do varejo em 4 lugares, assim, vamos começar de 4. Primeiro lugar, numa escala aí, vamos colocar a importância, né? O primeiro lugar, qual seria o primeiro lugar dentro do varejo? Pode ser de supermercados, pode ser venda de artigo esportivo, ou roupas, eletrodoméstico, que a tua experiência é bem vasta. Qual seria o primeiro lugar que se identificaria onde você sempre acha dinheiro para aquela a pessoa
o empreendedor que está ali naquele momento tentando ali fechar suas contas, né, com Selic a 15% mais subindo, juros altos, reforma tributária pela frente, onde está o dinheiro? Qual seria, de 4 pontos, qual seria o primeiro lugar que se identificaria uma possibilidade de ganho financeiro dentro de um planejamento de finanças, tecnologia, que você localiza dentro da tua jornada aí, tua experiência bem vasta, passando por grandes empresas bilionárias, né? Muitas multinacionais, nacionais. Qual seria o primeiro ponto que você localizaria essa grana? O dinheiro está no capital de giro, né? Capital de giro. Está no capital de giro e está no balanço. E aí eu falo isso é uma sutileza, porque na realidade, quando você vê um repórter, até um jornalista especializado de finanças, né? Qual é a primeira coisa que ele divulga sobre um varejista? Quanto faturou? Quanto cresceu o faturamento? Receita bruta. Receita bruta. Aquilo é a coisa mais... 1 bilhão, 500 milhões, 300 milhões. E é um fator, inclusive, de envaidecimento do varejista, né? O varejista, ele gosta de falar, né? Eu faturei 1 bilhão esse ano, né? 200 milhões, coisa vamos bater 100 tal, milhões. Né? Mas o que é 1 bilhão? Depende de como você construiu a tua estrutura de capital, depende de quais são as margens, depende de como está da qualidade do seu estoque. Teu estoque está girando? Ou seja, se o seu estoque não está girando, o número por si só 1 bilhão não quer dizer nada. Né? Aquilo não tem significado. Aquilo é uma coisa que eventualmente vende manchete na imprensa, mas não é o que realmente conta para você trabalhar e perseguir na atividade varejista. Atividade varejista, capital de giro você tem que vender pelo menor prazo possível, comprar do teu fornecedor pelo maior prazo possível. Vender em 60 dias... Em vez de você vender em 12 vezes sem juros... Vender em quanto? No mundo ideal, você teria que vender à vista. À vista. Tá certo? No mundo ideal não é parcelar. No mundo ideal, você teria que vender à vista. O perfeito do varejo. Porque a diferença entre você vender à vista ou vender em 12 vezes sem juros é que, para você vender em 12 vezes sem juros, você vai ter que financiar essa venda para o seu cliente. Para o seu consumidor, para o seu cliente. Considerar esse custo. E você vai ter que financiar a Selic a 15. Selic a 15. Né? Porque esse é o Brasil. O Brasil, então, ou mais, o mundo real, o mundo que a gente vive aqui, sempre foi esse. Eu estou há mais de 40 anos militando. Com menos prazo. Juro alto é uma realidade permanente brasileira. A turma fala, mas o juro, será que vai cair em 2026? Gente, se cair, vai subir de novo, porque é estrutural isso. A gente isso viu não um vai dado acontecer. Interessante que a Selic nos últimos anos, né, André? Acho que é 20 anos. O histórico de 20 anos da Selic, 13,84. Então, isso que teve... Esse é um dado, eu não tinha esse dado, mas isso é exatamente o que você está dizendo. A gente chama de distorção Paulo Guedes. E a distorção que teve a Selic nos 3 anos pré-pandemia, ali da pandemia do Paulo Guedes, de 2%. ainda com a distorção Paulo Guedes da eficiência da Selic, ela ainda é uma Selic de 13,84. Na média de 13,84. Ou seja, se você decidir como varejista vender em 12 vezes sem juros, se prepare para praticar uma margem que te permita pagar esse custo, ou colocar esse custo no teu preço, Sim. E tirar alguma coisa no final daqueles 12 meses, porque senão você não vai tirar nada. E é, por incrível que pareça, o que acontece com a maior parte dos varejistas no Brasil. Perfeito. Né? Então, isso parece super óbvio, mas não é. Por quê? Porque o envaidecimento vem de quanto você está vendendo, não de como você está vendendo. Então varejar é a arte de vender mais ou a arte de ser muito bom em capital de giro? Boa pergunta. Eu acho que é a arte de você vender certo, vender com a margem certa, com a estrutura de capital adequada. A maior parte dos varejistas e da indústria também, eu arrisco dizer, no Brasil, não tem uma estrutura de capital adequada. Ele toma decisões baseado, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender mais, depois eu desconto o meu recebível. Mas você vai descontar seu recebível numa plataforma de marketplace a 3,5% ao mês. Que margem você está praticando no seu produto para poder pagar isso? Né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa, voltando à tua pergunta, né? Dos quatro primeiro item. Capital de giro, venda pelo menor prazo que você puder. Menor prazo. Compre do seu fornecedor pelo maior prazo que você conseguir e trabalhe com o menor estoque que você puder. Ah, mas e se eu trabalhar com estoque zero? Aí você está no mundo perfeito que não existe. Perfeito. Mas deveria ser isso que idealmente, o ideal que um empresário deveria perseguir.
Né? Esses 3 elementos dessa equação deviam ser... O empresário do varejo ele tem que respirar isso. O empresário do varejo muitas vezes fica olhando a demonstração de resultados. Mas, na verdade, o segredo do varejo não está na demonstração de resultados, ele está no balanço patrimonial, que é onde está o contas a receber, o contas a pagar e o estoque. O pessoal fala assim, a gente tá no item 2, né? Varejo, compra barato, vende caro. Não é só isso. Não é só isso. Não. Não é só... O primeiro item você já falou, olha o prazo da compra, da venda, como o casamento do fluxo. O segundo item, você explorou aqui a questão... A gente explorou aqui a questão de como negociar com os seus stakeholders, né? com os seus parceiros de cadeia, que é o fornecedor de um lado e o cliente do outro lado, condições que melhorem o seu perfil de capital de giro sem comprometer as suas margens. Perfeito. Porque o lucro é importante. Eu disse, olha, as pessoas olham só para a demonstração de resultado, não olham para o balanço, onde está o contas a receber, o contas a pagar e o estoque. Eu não estou dizendo que não é para olhar a demonstração de resultado. Você tem que olhar também a demonstração de resultado, mas não é a única coisa, que é o que muita gente faz. Eu arrisco dizer que uma boa parte dos empresários do varejo tem um financeiro dentro de casa que não sabe olhar uma estrutura de capital, estrutura de capital de giro. Ou que nem tem um balanço patrimonial. Ou que nem tem um balanço patrimonial, né? Então, isso é uma outra coisa importante. Bom, então, o terceiro item é que o varejista ele tem uma coisa na mão, ele tem um fator na mão, uma oportunidade na mão que muitas vezes ele não enxerga. Ele fica olhando para a demonstração de resultados e ele não enxerga o fluxo. O grande ganho está nos fluxos financeiros. Por que as instituições financeiras no Brasil têm margens tão altas? Porque elas exploram o fluxo. Perfeito. Ela explora o movimento do dinheiro. Mas isso não é porque eles têm a oferta de capital na mão? Então, mas o varejista também tem, né? Tem? Ele tem a oferta de capital do fornecedor e ele tá arbitrando um fluxo que vem do fornecedor de um jeito e para o seu cliente de outro jeito. Perfeito. Né? As condições são diferentes porque cada um opera com objetivos diferentes. Mas, no fundo, o que você faz? Você tem uma empresa, você tem um varejo que fatura 200 milhões de reais, você está ali com um fluxo praticamente de 400 milhões de reais. Você está comprando 200 para vender 220. E isso vale para o cara que está de 2 milhões e 1 milhão. Para qualquer um. 200 mil e 100 mil. Não é só lojinha. O grande. Você está falando também do... Quem está nos assistindo, 100 mil reais, 200 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões, e aí vai para bilhão e a regra é a mesma. Não importa o tamanho. Finanças corporativas para o cara acima de 200 milhões ou para quem está com 2 milhões. Isso é importante, né? Isso é super importante. Eu acho que um dos primeiros que muito bem explorou isso no Brasil, assim, que teve muita visibilidade, foi o Samuel Klein da Casas Bahia. Perfeito. Com o Carnê. Carnê da Casas Bahia. Carnê das Casas Bahia, né? Ele falou, eu tenho um fluxo aqui. Então, o que eu vou vender para o meu cliente? Eu vou vender uma geladeira ou eu vou vender um parcelamento, um crédito para ele poder comprar o que ele quiser? Pode ser a geladeira, a televisão, o que ele quiser. E ele teve muito sucesso nisso. Ele alavancou em cima de um fator que era fundamental, que era o relacionamento que o gerente da loja desenvolvia com o seu cliente. Né? Eu ouvi muitas histórias, acho que muita gente deve ter visto isso, que muitas vezes o gerente oferecia, sabia quanto ele podia dar de crédito para o cliente da Casas Bahia, baseado num relacionamento que ele tinha, porque ele tinha batizado os filhos daquele cliente. O cliente convidava o gerente da loja para batizar os seus filhos. Ele era alguém importante da família. De tanta confiança que esse relacionamento, que essa relação de consumo desenvolvia com o tempo. E ele enxergou nisso uma possibilidade de expandir o faturamento. Então, o que ele estava fazendo ali, na verdade? Ele estava vendo, eu tenho um fluxo aqui, esse fluxo pode ser à vista, eu vou vender 10 unidades. Ou em 24 vezes no carnê, com juros. Não era sem juros, né? Nessa época era mais romântico. Ou se fosse com juros, estava embutido no preço. Ou se fosse com juros, estava embutido. Quando virou sem juros, o juro estava embutido no preço, evidentemente. Mas, o que ele fez? Ele transformou aquilo que era simplesmente um processo de comprar e vender em explorar uma possibilidade de um fluxo financeiro que tinha ali embutido naquele negócio e que tinha um grande valor.
Então ele começou a ganhar mais dinheiro financiando o seu cliente do que fazendo a venda propriamente dita. Ao ponto de que, para ele poder financiar mais gente, ele começou a praticar margens muito baixas, ou seja, praticamente vender sem lucro, porque o lucro não estava na compra e na venda da mercadoria, mas estava em financiar, em atender uma necessidade de um consumidor que não podia comprovar renda num banco, numa agência bancária, num banco formal, tradicional. Mas ele não pedia comprovação de renda. Ele só queria saber se o gerente da loja tinha batizado os 2 filhos daquele cliente. Porque se ele tivesse batizado, aquele cliente nunca ia deixar de pagar. Eu acho que essa confiança também entre vendedor e o cliente, ela era em pequenas. Eu imagino esse cliente comprando o primeiro ventilador, a segunda televisão da família, trocando a primeira geladeira que ele casou, pegou uma geladeira usada, primeiro fogão novo. E itens assim, eletroeletrônicos, os primeiros, a realização do sonho de ter um eletrodoméstico, ele tinha como melhor da Electrolux. O primeiro Electrolux foi com aquele vendedor e que ele conseguiu financiar, viabilizar uma geladeira Electrolux nova, e era um sonho da mãe dele ou da esposa ter aquela geladeira. E esse negócio virou um sucesso espetacular, uma potência. Ele construiu um império em cima do relacionamento. E você acha que essa técnica comercial aí de financiar seu próprio cliente, ela pode ser utilizada ainda nos dias de hoje, ou ela é utilizada nos dias de hoje, mesmo que em menor proporção, para os pequenos empresários? Olha, eu acho que esse tempo... Tem muita gente tentando ainda fazer isso. A própria Bahia está tentando ressuscitar isso e outros varejistas estão tentando fazer isso. Até o pequenininho do bairro ali. Mas o mundo mudou muito, né? Eu acho que hoje o mundo é mais online, é mais virtual, as relações mudaram, né? Não é mais aquela... Acho que não existe tanto mais aquela fidelidade do consumidor com aquela loja. Eu não sei, acho que isso, eu acho que isso pode até acontecer, mas vai acontecer numa proporção muito menor uma importância muito menor do que teve no passado. Eu acho que esse modelo teve a sua época, mas o que eu quero dizer é que ele enxergou uma oportunidade de explorar um fluxo financeiro de um negócio que ele até então não explorava, baseado na confiança. Isso foi genial. Né? E transformou o negócio num império, e a família ficou milionária explorando esse conceito. Né? Então essa coisa, mas explorar o fluxo continua presente, talvez não com base na confiança, mas com base em instrumentos financeiros. Né? Então, o que acontece hoje? O empresário, aí vamos pro quarto item, que é o seguinte: o empresário, o que ele faz? Ele retira o dinheiro do negócio e compra imóveis. Na pessoa física. Na pessoa física. Compra uma casa em Miami, compra uma casa, um apartamento em Camboriú, uma caminhonete, guarda dinheiro. Ele investe em 5 apartamentos universitários, lá aqueles de 26 metros. Ele é procurado pelo assessor de investimentos, né? Para construir uma carteira, né, de investimentos. E às vezes lá no meio tem um papel de uma empresa que depois teve problema com COI, aí, como essas que a gente viu aí recentemente acontecer, etc. Tal. Aí tem um bruto de uma decepção. E muitas vezes ele faz isso porque ele fala assim: eu quero diversificar um pouco meu portfólio. Tô cansado. Ele fala, eu tô com muita grana no meu negócio de varejo, eu tenho uma rede aqui, tem 100 lojas, tô com tudo concentrado aqui, eu quero colocar numa outra coisa para não concentrar, diluir um pouco o meu risco. Mas tem uma questão aí que é fundamental, que volta à questão de explorar os fluxos, né? Essa empresa hoje, ela está se financiando no mercado financeiro com taxas muito altas, etc. Tal. E esse empresário está com o dinheiro aplicado em diversas coisas, em diversas oportunidades para diversificar o portfólio dele, algumas que dão dinheiro, outras nem tanto, outras que eventualmente dão prejuízo. Por quê? Porque ele está investindo num monte de coisa ali que ele não conhece. Né? No fundo, o que ele conhece? Ele é um empresário do varejo, ele não é um empresário imobiliário. Ele é bom em varejar, seja em uma ou 2 lojas ou 100 lojas. Ou 100 lojas, mas ele não sabe o que é um COI. Ele não sabe o que é um COI, ele não sabe o que é se um apartamento em Camboriú vai dar o retorno que o corretor está dizendo para ele que ele vai ter, ou que um apartamento em Orlando, que uma casa em Orlando vai ter o retorno que o corretor de lá está dizendo para ele. Ele vai estar exposto em dólar, um monte de coisa que ele não conhece, que ele não sabe lidar com aquilo. Não é o mundo dele, nunca foi.
E ele vai estudar agora para aprender sobre isso, para proteger o patrimônio dele. Por que não pegar esse dinheiro, não canalizar esse recurso de volta para dentro do negócio, mas não numa relação societária, uma relação de capital para receber dividendos, mas numa relação através, por exemplo, de um fundo de investimento em direitos de crédito, para ajudar a empresa a alongar os seus prazos com o fornecedor, para ajudar a empresa a descontar o seu contas a receber das operações financiadas que ela está fazendo, remunerando esse fundo que vai, por sua vez, remunerar o sócio. E vou mais longe. Esse acionista pode até participar de uma maneira principal, ou ele pode chamar um investidor institucional para participar com ele dessa estrutura. E, Vitor, dependendo do nível, a gente estava aqui com uma pessoa vinculada à XP, enfim, mesmo tendo uma, duas, dependendo 10 lojas, 4 lojas, dependendo do volume do que aquela loja faz, de modo mais sofisticado e menos, ele já consegue, com aquela mesma XP, em vez de investir em ações, estruturar alguma coisa que já vai dar um resultado para ele, mesmo tendo 2 grandes lojas na cidade. Não depende dele ser global, ter 200 lojas. Não. Dependendo do fluxo financeiro dele, não tendo muito recurso, ele já consegue montar estruturas mais básicas. Mas assim, ou seja, o que você está dizendo é assim, né? Pelo que eu entendi aqui, né, Brando? Você aprendeu a fazer grana varejando. Isso. Chama o cara do XP, do BTG, e fala assim, me ensina a ganhar mais dinheiro aqui no que eu conheço. Os meus Que é fornecedores. fluxo de varejo. Isso. Porque disso eu sei. Eu sei a questão operacional, eu sei Eu sei o que vão fazer com o dinheiro. Eu sei o que vão fazer com o dinheiro. Quem Vão vende, quem comprar. concede, quem cancela, quem não paga. E esse ponto que você levantou, André. Esse ponto que você levantou, André, é muito legal, porque assim, ele pode começar pequeno, fazendo o quê? Participando de uma estrutura que já está construída. Não montar a sua Investindo em própria. alguma coisa que ele conhece. Como um cotista menor. Olha, eu vou Mandando investir, 100 mil, eu vou ter- 200 mil, eu vou ter- 500 mil. Eu vou ter 5% de cotas desse fundo aqui. Tá? Eu vou botar Menos. Vou botar menos, 1% de cotas desse fundo. Vou experimentar. Pra Pô, entender interessante. onde está o dinheiro. Entender o fluxo do então eu dinheiro. entendi como que a empresa usou, etc. Tal. Quer dizer, mas agora aqui, do jeito que eu posso pôr 1%, eu posso pôr 100%? Pode. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pôr 100%. Quanto você tem para pôr 30%? Ponha 30% e chama o investidor institucional para colocar os 70%. Porque quando você chama o investidor institucional para colocar os 70%, qual vai ser o raciocínio dele normal? Ele vai dizer assim, mas o dinheiro está caro, o investidor institucional vai entrar aqui, um banco vai entrar junto comigo, ele vai cobrar essas taxas malucas. Então eu não preciso... Aí qual é a vantagem que eu tenho? Não, pera um pouco. Se você entrou com 70% e você chamou um grande banco para operar junto com você, provavelmente ele vai praticar uma taxa mais baixa. Sabe por quê? Porque o fato de você ter colocado teus 30%, você está dando confiança. Você está demonstrando para o investidor que vai entrar junto com você que você está colocando o seu próprio dinheiro ali. Perfeito. E isso reduz risco. E risco é custo. Mas, Vitor, em termos... Quem é o cara, para quem até está nos assistindo, quem é o cara que esse empreendedor, eu entendo que até o médio empreendedor, pequeno empreendedor, para ele começar, que todo mundo começa pequeno, sonha em ser médio, o médio sonha em ser grande, o grande sonha em ser gigante e por aí vai. Quem é o cara que vai aconselhar ele? Porque assim, lá no dia a dia, geralmente as empresas do Brasil, você tem ali geralmente o marido e a esposa, 2 irmãos, um primo. No máximo um E contador. aí você tem o contador de confiança, você tem também a figura do gerente ali de plataforma, do banco de primeira ou segunda linha que vai atender, uma agência local. Quem é a pessoa que ele começa a ter esse tipo de debate? Ele começa a buscar um conselheiro, ele começa a exigir a ter quem que ensina ele a ter conversas mais sofisticadas com o gerente do banco dele, que é o cara do primeiro dia, que ensina ele a pedir coisa mais sofisticada para o contador. Como que aquela pessoa de confiança do contas a receber e pagar do todo dia ele consegue trazer um dado para ele? O como, né? Pablo Marçal agora. Como? Na prática, né? Como? Eu sei que o cara que é grande, né? Ele até tem os caminhos, isso é ofertado a ele, dependendo do nível de tamanho dele, de várias formas. Mas o pequeno que sonha em ser médio e o médio que quer ser médio grande,
como é que ele começa a ter esse despertar de falar, poxa, ao invés de comprar um apartamento, ao invés de comprar, investir até em Orlando, ao invés de construir, começar a construir sobrado, Minha Casa Minha Vida, ao invés de... Como que eu mantenho esse dinheiro na minha operação, numa estrutura financeira um pouco mais sofisticada? Qual o primeiro passo? Ele vai buscar alguém que entenda, ele vai buscar uma consultoria, ele vai falar com 5 bancos, o assessor de investimento que atende PJ. Como que você faria se você está naquela condição e se você não tivesse o conhecimento que você tem? É difícil fazer até essa pergunta. Olha, deixa eu... Como é que eu vejo hoje essas pessoas buscando ajuda? Elas vão procurar uma assessoria de investimento. Só que a assessoria de investimento, que tem muita gente competente, profissional, de muita qualidade, ela tem muitas vezes ela tem um defeito, né? Que é o defeito da independência. Né? Ele vai aconselhar, mas ele também está vendendo a solução. Então, existe um conflito de interesses aí. É difícil dizer isso, talvez muita gente me critique por dizer isso, mas é um fato. Existe um conflito de interesse. Quem vende salmão vai aconselhar a comprar salmão. Ele não vai, quem vende salmão não vai aconselhar a comprar filé mignon, tá certo? Ele vende pescado, ele não vende carne vermelha. Não adianta, isso é da natureza das coisas. É um conflito nato que está inserido na própria atividade, no próprio formato do serviço que é oferecido e prestado. Né? Então, eu acho que assim, o assessor de investimento ele pode ser uma excelente ajuda para entender o perfil daquele investidor e oferecer para ele uma oferta adequada para aquele perfil. Perfeito. Né? Mas eu acho que tem que ter um passo antes. Não seria o assessor de investimento. Não é a primeira Eu acho pessoa. que não. Mas é o que eu acho que o que mais... É onde o empresário recorre. Por quê? Porque ele vai encontrar uma pessoa que entende de finanças ali, distribui produtos financeiros. Que vai distribuir os produtos financeiros, etc., mas não vai dar a solução que realmente ele precisa. Né? Vai dar aquilo que está ali no portfólio dele que ele precisa vender naquele mês. Né? Então, é isso. Funciona assim e eu acho que quem investe tem que entender que é assim que funciona. Agora, a outra alternativa que está no outro extremo, você fala assim, não, eu vou fazer um conselho. Né, que está numa moda tremenda, esse negócio de conselho agora tem curso de conselho em tudo quanto é lugar, né? Tem formação de conselheiro, né? Que é uma coisa que, enfim, legal, você aprende algumas coisas lá, mas não... Tem mais conselheiro ou mais coach no Brasil hoje, ou mais... Acho que o conselheiro vai ultrapassar os coaches. Eu acho que os dois são muito bons. Tanto os coaches quanto os conselheiros. Tem um lugar para eles. Mas desde que você queira ser um bom coach, um bom conselheiro. Né? Uma grande empresa, uma companhia aberta, uma empresa listada, uma empresa que esteja num estado de maturidade de gestão já mais elevado, etc. Claro que vai ter um conselheiro, vai saber aproveitar muito bem essa ajuda e ela vai ser relevante, provavelmente vai ajudar o empresário a tomar decisões relevantes e estratégicas, porque vai ter gente ali com esse perfil. Mas para o empresário, vamos dizer, essa estrutura para financiar o negócio, ela se aplica para o empresário que tem 2 lojas, para o empresário que tem 2.000 lojas. Isso é modular. É só o grau de sofisticação, enfim, que você... E a maneira como você vai estruturar o dinheiro ali, o capital, o fundo... Mas, Vitor, isso eu queria entender. Hoje, a gente tem uma estrutura de conselho, curso de conselheiro, estruturação. Só que você tem ali... A gente tem ali as 1.000 maiores e melhores, empresas de alta governança. Então, é um mundo. Quando você está começando e está se muito distante disso. O que você precisa? Você precisaria, em teoria, você precisaria que o cara com experiência, cacife para ser conselheiro, fazendo coach com você. Conduzindo você mentorando por perguntas. Isso. Por perguntas. E você tendo que trazer as respostas, né? Aí você basicamente é quase um coach que com know-how de conselho. Onde você vai trazendo perguntas e a pessoa, através da pergunta, ela vai tendo que buscar uma resposta. Aí ela começa a descobrir que ela não tem a resposta para muitas dessas perguntas, e ele começa a entender as limitações que ele está enfrentando. E ela começa a entender, opa, eu achei que varejo era comprar e vender, comprar barato e vender caro, manter venda. Opa. E aí esse coach vai dizer para ele, mas o fulano lá faz isso. Ah, é? Ele faz. Aí começa a incomodar, porque você fala, pô, ele faz, eu podia fazer também. Claro que você podia fazer.
Ué, mas não é Mas quem você tem quer 2 fazer? bilhões que tem que fazer? Quem tem 2 bilhões? Não, de jeito nenhum. Ué, mas eu só tenho 20 milhões ou 2 milhões. Pô, com 2 Poderia milhões fazer. dá para começar. No Dá pra varejo. começar. Com 2 No milhões varejo você dá pra monta começar. É um FDIC Não, que a você gente não tá monta. falando. Você aí com 2 milhões, Você começa compra a participar. cotas. para você montar um FDIC hoje, você precisa de 20, 25 milhões. 20 pra a você 25 montar você consegue fundo, montar. Né? Um fundo de investimento que vai ajudar a empresa, a maximizar, melhorar o seu fluxo os seus fluxos financeiros, o seu capital, a sua estrutura, Perfeito. o seu desenho da estrutura de capital de giro. E são- Agora, se você não tem 20 milhões, 25 milhões para fazer, mas você tem 2 e é essa a necessidade do momento, ou é o que você está disposto a arriscar, Ou você tem um negócio 200 desse, mil reais. você pode entrar como cotista de um fundo que vai fazer isso. Pra Então é empresa. melhor. Para outras empresas ou para sua empresa? Ele está fazendo para essa empresa e para outras Para também. outras também. Porque E aí ele você vai ter que entende, né? compartilhar. Perfeito. E é melhor que comprou um apartamento lá no balneário, pelo jeito. Uma Porque vez- você tem o rendimento, o ensino sem preço. E você começa a dominar mais o teu próprio negócio e segmento. E você vai colocar, e aí quando você traz uma pessoa para te ajudar nesse sentido, ela vai sentar do seu lado e vai começar a te fazer aquelas perguntas antes que um banqueiro te faça no futuro. Então você começa a ser treinado a ter essa conversa com o mercado financeiro. Porque não dá para dissociar. Não adianta um empresário dizer assim, não, mas eu não gosto desse negócio de mercado financeiro, Você eu não vai vou entrar nesse depender negócio não. disso. Meu negócio é vender, meu negócio bicho, é comprar. Então meu não, negócio é vender. então não montam, então não cria uma empresa. Porque se você tem essa mentalidade, você provavelmente não vai ter sucesso no longo prazo no teu negócio. Não vai Vitor, ter. Porque toda as coisas são indissociáveis. Tudo é fluxo Olha lá, financeiro. Breno. Montar até uma ONG você vai depender de fluxo financeiro. pra Mas é execução. claro que vai. Claro que vai. Você vai precisar ter um bom financeiro Mas eu- lá para eu tenho administrar uma os pergunta pra te projetos fazer. da ONG, etc. Vitor, quanto é em percentual, se a gente tivesse que colocar um percentual, vou separar em 4 partes. Qualquer negócio de varejo. O de 100 mil reais, o de 1 milhão de reais, o de 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. Você já teve à frente de negócios multibilionários, né? Multinacionais, enfim. E é uma oportunidade estar te ouvindo. Se você tivesse que considerar todas as escalas, quanto um negócio de varejo é? Quantos percentuais é? Qual é o percentual que ele é compra? Tivesse que separar em 4. Vou separar aqui. Ele é 25% compra, 25% venda, 25% finanças e 25% tecnologia para dar eficiência? Ou se fosse só separar esses 4, eu sei que tem N fatores, praça, marketing, branding, mas se a gente tivesse que fazer uma separação só desses 4 fatores. Porque a cadeira do CFO, ela te dá muita visão, uma nova visão sobre compra, sobre venda, sobre a gestão do capital de giro, do fluxo e sobre investimento em tecnologia, que é um dos vieses aqui do McFin, que é a aceleração com finanças. Como que você dividiria esse bolo assim? É uma pizza de partes iguais entre comprar, vender, gestão financeira ou não? A primeira fatia eu colocaria 40%. Essa aqui 10 e 15. Como que você faria? Como você dividiria uma pizza em 4 partes? Seriam iguais a primeira? E se não fosse, como você dividiria compra, venda, gestão financeira e tecnologia? Para a gente responder essa pergunta, você tem que dividir o varejo em 2 tipos de varejo. O varejo que vende uma commodity. Certo. E não tem valor agregado. Vender uma geladeira, vou usar o nome aqui de um fabricante aqui, da Electrolux. Electrolux. Modelo X. Conhece o né? Electrolux, André? Excelente produto. Uma também geladeira recomendo. Electrolux. Eu tenho na minha casa, é um excelente produto de verdade. Para você vender uma geladeira Electrolux, o que você tem que fazer? Você tem que vender bem ou comprar bem? Você vai ter que comprar bem, porque o teu concorrente vende uma geladeira exatamente igual à sua. E você não pode determinar o preço de venda. Quem vai determinar o preço de venda é o mercado, nunca o varejista. Agora, se você vende moda exclusiva, você é o designer, você cria a moda, você produz um produto que só você tem. O que você tem que comandar? Você tem que comandar o preço de venda, porque se a pessoa quiser aquela exclusividade, ela vai ter que vir na tua loja, ela não pode ir na loja do outro lado da rua. Porque a loja do outro lado da rua não vai ter aquele produto. É você que produz aquele produto, você define onde ele vai ser vendido, como ele vai ser vendido e por que preço.
Porque você tem um produto exclusivo, mas se você tem commodity, se você é um varejista de supermercados, se você é um varejista de eletroeletrônicos, se você é um varejista de produtos de tecnologia, que vende lá na internet, lá no Marketplace, no Shopee, no Mercado Livre, na Amazon, você tem que comprar barato para você poder fazer margem, porque o preço de venda está dado. Porque nem todo varejo é de commodity, né? Nem todo varejo é de commodity. Se você vende joias... Não, é commodity. Rapaz, um anel, você não vai achar um anel igual em 2 joalherias. Dificilmente, exclusividade. Escala de joia, então tudo aí, diferente. sabe, tudo bem, o fator do preço do ouro influencia na precificação do produto. Aumenta um pouco, reduz um pouco. Mas, dependendo da forma como você trabalha a pedra incrustada no ouro ali, aquele anel, aquele brinco, aquela coisa, dependendo da ocasião, como que o cliente entra na sua loja? Ele vem para comemorar 25 anos de casado, tá com a esposa junto, etc, tal. Ele não vai perguntar para você se custa 10, 20 ou 30. Ele vai comprar o que a esposa escolheu. Não importa. Não há uma forma... E se ele não puder fazer isso, ele não vai nem entrar na loja, tá certo? Então, mas se ele entrou e sentou com ela lá, o que vai interessar ali é um fator emocional. É uma venda emocional, é uma venda completamente diferente. E você vender 1 quilo de feijão na prateleira. 1 quilo de feijão é 1 quilo de feijão. E não importa onde você esteja. Vai sempre custar o mesmo preço. Então, se ele não comprar bem, ele não vai ganhar dinheiro. Mas, além de comprar bem, ele precisa ter fluxos financeiros adequados. Perfeito. Por quê? Porque para ele fazer um lucro de 100 mil reais, ele talvez esteja transacionando 10 milhões de compras e 11 milhões de vendas para fazer o 100 margem mil de lá no 1, final. Então. Aí ele ganhou, ele comprou 10 milhões, vendeu 11 milhões, fez 1 milhão de lucro bruto. Aí ele vai tirar as despesas de salário, de aluguel, um monte de encargos que tem ali, custos financeiros, tarifas bancárias, etc, vai sobrar 100 mil. 10 milhões final. É só CMV, só custo da mercadoria vendida. Então, mas se ele tiver fazendo resultado a partir desses fluxos, como? Através de um fundo de investimento, onde ele consegue acessar um capital mais barato para poder fazer... O fundo de investimento não reduz do pagamento de imposto? Ele tem uma tributação diferenciada. Em alguns regimes, né? Se você está fazendo essa operação dentro do teu varejo, você está pagando 34% de imposto de renda e contribuição social. Real, né? No regime do lucro real. Vamos pegar uma empresa aí de 100 milhões de reais, que certamente está no lucro real, né? Ele está pagando ali 34%. Dentro ali, os custos e as despesas e as receitas financeiras que estão ali naquela operação, elas estão sendo tributadas e deduzidas 34%. Se você levar essa receita para dentro de um fundo, você vai tributar por uma alíquota muito menor. 1/3 disso, praticamente. Perfeito. E aí você tem um ganho de fato. Né? Perfeito. A questão da tecnologia. Tem a questão do quando é commodity, quando não é. De qualquer forma, ela traz eficiência operacional, ela se paga. Eu sei que a cadeira do CFO de uma grande empresa, você passou por várias, é de decisão. Ela decide a vida do CTO, do investidor de tecnologia, daquele... E eu sei que todo mundo tem que ser... Todo empresário, por menor que seja, ele é meio CFO. Ele tem que ser diretor financeiro e vice-presidente de finanças. Tem que ser. Ele é o segundo CEO, então. E ele tem que tomar a decisão se ele traz o rapaz da TI, traz a IA ou não traz a IA. E a tecnologia nesse fluxo, que peso que você daria para te dar uma nota final, mas o que importa? Vale a pena gastar? Não, fica no obsoleto para não gastar demais. Quando que gastar demais é ruim? Quando eu tenho tecnologia demais para resultado financeiro de menos? Quando eu tenho resultado financeiro de menos para tecnologia... Quando é o inverso disso, poxa, o resultado financeiro é ótimo, eu não investi em tecnologia, sinal que eu poderia ter investido ser melhor, ou quando... Gente, o resultado financeiro não apareceu porque o investimento anterior em eficiência operacional, em tecnologia ou em vendas não foi realizado lá atrás. Qual que é a tua experiência nisso? Olha, hoje... Trazendo um pouco do menor, que o maior a gente sabe, empresas globais, bilionárias, é fácil, né? Não é que é fácil, é complexo, mas na vida aqui do nosso assinante... mas é acessível, não é fácil, mas é acessível, porque tem recursos. Isso. Né? E o pequeno, ele, além de ser complexo, ele muitas vezes não tem acesso, porque não tem o recurso, né, para acessar. Mas eu queria... Vamos falar um pouquinho sobre essa hype aí da inteligência artificial. Isso, né? Esse negócio, todo mundo está falando nisso, etc. Tal. Outro dia saiu um estudo
do MIT. Muito interessante o resultado do estudo, que concluiu, né, uma amostra enorme que foi realizada no estudo que foi realizado lá, que 95% dos de IA que foram realizados e pesquisados dentro dessa amostra aí do MIT, fracassaram. 95%. Você já pensou? Você vai investir num projeto de IA, vem um consultor lá e fala, você tem que botar 1 milhão aqui, mas esse negócio aqui vai ser um negócio que vai virar a sua empresa numa outra, vai colocar ela numa outra dimensão, etc. Tal, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer chover, vai fazer sol, mas tem que gastar 1 milhão. Aí o cara lê uma reportagem dessa e fala assim, caramba, cara, eu vou botar 1 milhão nesse negócio, eu tenho 95% de chance. Vai voltar 50 mil. De perder esse dinheiro, ou seja, ou no máximo que vai acontecer vai voltar 50 mil, mas o cara tá me dizendo que ia voltar 500. Né? Como é que é esse negócio, né? Então eu acho que aí tem alguns fatores, tá? O primeiro fator é o fator cultural. Eu, nas empresas que eu trabalhei, na época que eu militei como executivo, não tinha IA, mas tinha os ERPs, né? Os sistemas de grande porte, sistemas integrados. Sim. Os SAP, Oracle, Sim. TOTUS, etc. E a taxa de sucesso de implantação desses sistemas na época também era muito baixa. Era comum a gente ouvir notícias do tipo, olha, o sujeito implantou um ERP lá, né, um sistema integrado, e ficou 10 dias sem faturar. Não, você já pensou se ficar 10 dias sem faturar? Como assim? Você trocou o sistema da empresa, você investiu numa tecnologia e ficou 10 dias sem faturar? Ficou sem pagar a folha de pagamento, viu? Putz, pagou atrasado, os funcionários ameaçaram entrar em greve, foi uma confusão, veio o sindicato lá na porta da empresa reclamar, etc, porque não conseguiu pagar, etc tal. Por que isso? Porque quando você introduz tecnologia, você desafia a cultura. A cultura nunca mais vai ser a mesma depois que você introduziu um determinado grau de tecnologia na tua operação. Ele vai mexer com a cultura. E mexer com a cultura é mexer com pessoas. Então, se você não fizer um trabalho muito bom, né, muito competente, de trabalhar com o que os consultores chamam de change management, que na verdade é a gestão da mudança, né? Se você não trabalhar a gestão da mudança adequadamente na cabeça das pessoas, as pessoas não vão se adaptar. E aí elas vão eventualmente enxergar aquilo como uma ameaça. E se ela enxergar como uma ameaça, ela não só não vai te ajudar, como ela vai boicotar. E, Vitor, não vai em linha justamente com o que você estava falando do investimento que o empreendedor faz fora do negócio? Ele está investindo em algo que não conhece muito. Se eu for investir em tecnologia, eu devo investir em uma tecnologia que eu conheço, ou que alguém me recomendou, ou que eu vi que em algum lugar deu certo? Normalmente você vai investir em uma tecnologia que você não conhece, porque a tecnologia é disruptiva. Ela, muitas vezes, ninguém conhece exatamente. Mas eu posso fazer um benchmarking para saber o que deu certo? Você pode, mas aí tem uma desvantagem, né? Tem uma vantagem e uma desvantagem de você recorrer ao benchmarking. Quando você é pioneiro, se você acertar, você vai ser o único. Perfeito. Se você resolver fazer o benchmark, você está permitindo que outros façam antes de você, para você poder usar a experiência deles com o benchmark. Aí você não vai ser o primeiro. Então é um trade-off. Para você ser o primeiro, ter um baita de um risco, para você reduzir o teu risco, você não pode ser o primeiro, mas aí você vai perder a oportunidade do pioneiro. Né? Veja se você concorda comigo. Quando a gente fala do varejo, a gente fala de margens baixas, né? Então um pequeno aumento nessa margem é um grande resultado para o varejo, né? Se eu fizer uma pequena inovação no negócio, investir um pouquinho em tecnologia, não tende a melhorar muito meu resultado? Ou seja, se eu economizei R$1 lá, tenho uma receita de 100 reais, só que R$1 de custo eu consigo economizar. A minha margem, que era 1, não acaba virando 2 e eu tenho 100% de aumento na margem? Precisa fazer conta, você precisa calcular o ROI do teu projeto, porque tecnologia é caro. É caro, claro que é caro. Então precisa ver o que você está ganhando para fazer esse investimento, esse pequeno investimento, se essa tecnologia está se pagando, né, na verdade, com o teu projeto. Mas eu queria abordar uma outra questão que eu acho que é mais... O que é o varejo, né? O varejo, uma das coisas que atormenta qualquer varejista é ruptura ou sobra de estoque. Ruptura é quando você precisa da mercadoria, ela não está lá no estoque, que você não previu que você ia precisar. Vendeu e não tem estoque. Você vendeu, mas não tem para entregar. Né? Ou pior, se for supermercado, tá lá na prateleira, você vai lá comprar um pão, não tem pão. Você chega lá, não tem o pão que você queria. Aí, o que você vai fazer?
Se você estiver de bom humor naquele dia e não tiver com uma dieta muito restrita, você compra o outro pão que está do lado, ou senão você abandona o carrinho dentro da loja e vai para outra loja comprar, o que é o terror do varejista. O varejista, ele não, isso é o que tira o sono do varejista. Essa é a ruptura. Né? Essa é a ruptura. Você não previu que você ia precisar daquela mercadoria naquela configuração específica. E nós vamos falar um pouquinho aqui de SKUs, que é uma coisa muito complexa, que é a grande complexidade com que o varejo tem que lidar. Ou você comprou e não vendeu. E aí você ficou com dinheiro, de capital de giro investido num item que não está girando. Congelado, né? Se ele não está girando custos. a 15% ao mês de Selic, que se traduz, traduz na prática a 18%, 20%, 25% ao ano para o empresário, aquele negócio ficar parado ali 15 dias é um tormento. Comeu a margem daquele produto inteiro só com o custo financeiro. Perfeito. Então, como é que se ataca esse negócio? E essa talvez seja uma das grandes oportunidades e uma das conclusões desse estudo do MIT, só para complementar, é que 95% não teve sucesso, mas quem teve sucesso, normalmente, não investiu em várias frentes simultaneamente. Ele escolheu um problema de negócio e botou todas as fichas do investimento de inteligência artificial dele naquele problema. Por quê? Porque aí ele conseguiu se aprofundar, ele conseguiu entender como é que a tecnologia pode ajudar e aí ele teve sucesso. Então, se eu tivesse hoje R$1 para investir em tecnologia como varejista, eu investi em uma coisa: planejamento de demanda. Planejamento de demanda. O famoso SNOP, Sales and Operations Planning. Né? O que o mercado vai precisar, o que o mercado vai precisar, quanto você tem que ter disponibilidade para eu ter a disponibilidade sempre que ele precisar no mundo ideal, no local que ele precisa. Mas para isso eu tenho que saber quando comprar, em que quantidade comprar, aonde colocar. Eu tenho 100 lojas, aonde eu vou distribuir essa mercadoria? E não tem tecnologia para isso? Então, a inteligência artificial tem solução para isso. E tem análise preditiva, tem as ferramentas estatísticas. Talvez seja uma das coisas que mais vai funcionar dentro de um varejo, é uma ferramenta que possa, através de um modelo estatístico, prever qual vai ser a demanda. Por SKU, eu trabalhei num varejo de moda esportiva. Perfeito. Cara, aquele negócio é uma tremenda complexidade, porque você imagina, não basta você ter um tênis do modelo X, da marca X. Você tem que ter o tênis daquele modelo, daquela marca, naquela cor e no tamanho. E o tamanho vai do 34 até o 45. E na loja certa. Você imagina... Na data certa, né? A complexidade que é esse negócio. E pior, como aquilo é moda, troca de 6 em 6 meses. Passageiro. E se você não vender em 6 meses, você vai ter que queimar aquilo para abrir espaço na tua prateleira para você colocar o produto que está chegando. Porque não se iluda. Não tem a data de validade do Inmetro, né? Mas não tem a data de validade do Inmetro. Mas se for um cara lá que nem eu, numa loja de produtos esportivos, e eu for comprar um tênis... Você quer o da última geração. Eu, na minha idade, na minha fase, eu provavelmente vou comprar um tênis da coleção de 3 anos atrás e não vou nem perceber. Mas se você, eu também, Vitor. Mas se um jovem, se um consumidor de 20 anos for lá, ele vai da porta da loja, ele vai olhar e falar assim, não tem o tênis que eu quero, e vai embora. E ele vai para outra loja. Por quê? Porque aquele do semestre passado, não compra de jeito nenhum. Não, mas está pela metade do preço, mas eu não quero nem de graça. Eu quero o recém-lançamento, porque eu vou numa balada hoje à noite, eu preciso com esse tênis. Tem que estar de Nike Shox, As pessoas, meus amigos, têm que me ver com esse tênis. Então, é uma complexidade esse negócio que é humanamente impossível de você acertar. E Vitor, o que eu percebo nisso tudo, da tua fala aqui, a gente vê dos livros de transformação digital que remete a investimento em tecnologia, os principais ali, até da Amazon, né? Os top 10, os top 3, 5 da Amazon, vamos lá. 5 da Amazon. Todos eles vão acabar falando da mesma coisa. Trate a transformação digital primeiro na cultura, na cabeça das pessoas, e depois trate no investimento tecnológico. Abra a mente das pessoas para entender que o viés da tecnologia é o mais adequado. Antes de discutir ali, às vezes, a tecnologia em si, antes de trazer a inundação do jargão, traga a razão
do porquê a pessoa vai ter que começar a conviver com o jargão tecnológico. Para não ouvir A aquele... empresa tem que preparar o seu time para essa transformação. por Ela quê? não é ouve trivial. aquele eu sempre fiz assim, né? E qual a área, né? Aí você está apontando para a gente, o planejamento de demanda é uma das chaves, né? De todo o teu histórico de varejo, de eletrodoméstico, de agro, de tudo. Uma das chaves, você está comentando, no nosso canal aqui está orientando, olha, você dá umas dicas, hashtag fica a dica, né? Olhe primeiro o planejamento de demanda, porque você está trazendo investimento em tecnologia alinhado à tua gestão financeira de capital de giro. Se você estiver escutando planejamento de demanda, todo mundo é seduzido pelo robozinho que vende, que fala, que se comunica. Mas você está dizendo uma coisa diferente, ó. Antes de olhar para construir o teu robozinho, o teu agente que atende, que faz, que pinta, que borda, que acontece, traz aqui para o teu planejamento de demanda. Então, canaliza, você está dizendo duas coisas. Prepara a cabeça das pessoas para a tecnologia. Trata a cabeça das pessoas. Olha primeiro o planejamento de demanda. Não abra a segunda frente antes de olhar essa. Porque essa aqui tem a ver com fluxo financeiro, com gestão de capital de giro. E toda empresa de varejo, pelo que eu estou entendendo, é uma empresa financeira. É uma empresa de finanças. Isso mesmo. Eu gosto de comprar e vender, Exatamente. gente. Então, canalize. Você está dizendo, eu entendi muito isso. Canalize numa frente de análise preditiva, planejamento de demanda. Veja assim, o que esse cliente vai querer, sortimento, ressortimento. Porque aí dos seus 1.000 funcionários, você vai alocar nesse projeto de planejamento de demanda 20, 30 funcionários. Mas eu tenho 1.000 para mudar. Como é que eu faço? Calma. Trabalha com os 20, 30 que vão se envolver nesse projeto. Garanta que esse projeto seja um sucesso e que ele vai impactar a vida do negócio. Garanta que a vida dessas pessoas melhorou, porque elas estão num outro patamar de conhecimento agora. Elas saíram daquele lugar comum. Agora elas conseguem dialogar com a tecnologia e fazer com que a tecnologia impulsione a qualidade, a assertividade do trabalho delas num nível que elas nunca imaginaram. Aí, os outros 970 funcionários vão começar a olhar para aquilo e vão falar assim: porra, esses caras transformaram uma coisa muito importante do negócio e eles continuam aí. Eles continuam aí muito melhor do que eles estavam antes. Perfeito. O que eu faço para participar? Aí você começa a promover a transformação digital dentro da tua empresa. Mas você precisa ter um case de sucesso para você poder usar ele como um exemplo e um incentivo para que todos os outros queiram participar da festa. Aí você Porque se o cara entrar lá e falar: cara, o chopp tá quente, essa festa tá ruim. Alguém vai querer ir na festa que o chopp tá quente? Ninguém vai, mas se o cara voltar e falar: cara, eu tomei o melhor chopp da minha vida nessa festa. Legal pra caramba, pô, tá rolando lá uma música assim, assado, o lugar é sensacional, é isso, aquilo. Todo mundo vai querer ir. Mas alguém precisa dar o testemunho, alguém precisa dizer: ó, esse lugar é legal. E até pro médio, às vezes 40 funcionários. Família cuidando, 2 lojas ou 3 lojas. 2 então. 2 que conseguem tomar uma iniciativa de tecnologia de investimento em planejamento de demanda. O resultado começa a aparecer, o caixa é direcionado para ações mais assertivas, mais corretas, o estoque deixa de encalhar nas lojas. Olha o que vai acontecer. Você vai vender mais porque não vai ter ruptura. Você vai vender mais porque não tem ruptura. Perfeito. O cliente foi buscar mercadoria. Tinha. Tava lá. Ele achou a mercadoria. Perfeito. É isso que você quer. Você não quer que a mercadoria esteja lá para o cliente? Você melhorou, aumentou. Ah, Vitor, mas isso aqui, a inteligência artificial não é miraculosa. Vai continuar tendo ruptura. Tá bom, cara, mas antes tinha 20% de ruptura, agora tem 2%. 18% do que você perdia de venda, você não perde mais. Sim. Né? Então, isso vai fazer diferença no teu resultado. Você vai trabalhar com menos estoque, você vai precisar de menos capital de giro. Para que você tem tanto estoque? Né? Ele vai levar em consideração uma série de coisas. Não sei se vocês sabem, mas assim, o eletroeletrônico, loja de rua, se chove, não vende. Imagina. E se a inteligência artificial puder fazer uma predição do regime de chuvas naquela rua, naquele bairro, naquela cidade, naquela região onde aquela loja opera e refletir no planejamento de demanda o estoque que aquela loja vai ter em função de, olha, é um mês de chuva, ela vai vender menos. Você sabe até onde posicionar a tua loja. E como é que ele vai fazer isso?
Vitor, isso é impossível. Não, ele vai entrar numa base de dados de previsão de tempo e vai, naquele CEP, naquela região, naquela localização geográfica, ele vai dizer se aquela loja vai ser impactada ou não pelo regime de chuvas. Isso parece uma loucura, mas isso é total realidade. Isso é mais concreto do que muita coisa que a gente jamais imaginou. Então, isso gera um círculo virtuoso, porque aí se você tem uma experiência onde você empregou a tecnologia e a tecnologia realmente produziu resultado, realmente motivou as pessoas... Trouxe o retorno sobre o investimento, o ROI. Não mandou um monte de gente embora, porque as pessoas, que loucura, gente. A turma fala assim, não, eu vou colocar aqui num processo que eu vou trocar as pessoas por um robô. Cara, se você fizer isso, ninguém na tua empresa vai te apoiar num projeto de tecnologia, porque ninguém quer ver gente ser mandada embora. Aí o empresário vai falar, mas eu preciso mandar embora para reduzir meu custo. Cara, é muito mais fácil ganhar dinheiro aumentando a receita do que reduzindo o custo. Muito mais fácil. Se você tiver 50% de margem bruta, para cada real que você aumentar de receita, você precisaria reduzir R$2 de custo para produzir o mesmo efeito. É matemática básica isso, é aritmética básica isso. Então, olha para a primeira linha, olha para o top line. Em vez de você ficar olhando para ficar cortando pequenas despesas. Eu vou cortar 3 headcount que ganha R$1.500 por mês cada um. O que você está fazendo, cara? Perfeito. Você está criando um impacto dando negócio e você não está ganhando nada. Para que você vai mexer com isso? Isso não é importante. Você tem que mexer com coisas importantes. Você é um empresário, você é um conselheiro, você é um cara que está no comando estratégico do negócio. Você tem que olhar o que é importante, você tem que saber o que é importante e distinguir e tomar as ações adequadas para aquilo que é realmente, aquilo que realmente vai mexer o ponteiro no final do dia. Né? Então, por isso que eu disse no início, falei, olha, se eu tivesse R$1 na mão, no bolso, onde eu investiria? Eu investiria em planejamento de demanda, para usar a inteligência artificial. Eu investiria em planejamento de demanda. Perfeito. Porque hoje existem ferramentas adequadas, existem inúmeros casos de sucesso já hoje na indústria, no varejo, que estão empregando essa tecnologia. E, assim, companhia aérea usa isso há 30 anos. Muito antes da inteligência artificial, eles já usavam os algoritmos para quê? Para manter um avião sempre lotado. Como é que ele fazia isso? Ele vende de overbook. Receita, né? Ele vende para um avião que tem 200 assentos, ele sempre vende 210 assentos. Aí de vez em quando você fica chateado, porque você chega lá na última hora para embarcar, o avião já lotou e o cara te dá uma diária de hotel e um voucherzinho para comer. Mais barato. Eu acho que mas é mais barato para ele fazer isso do que sair com assento vazio, porque depois que o avião decolou com assento vazio, aquele assento nunca mais vai ser preenchido. Eu acho que uma lição aqui que fica para todo mundo que está nos acompanhando é assim, para todo varejista, olhe o negócio das companhias aéreas. Por exemplo. Entenda o seu negócio a partir do planejamento de demanda das companhias aéreas. 30 anos antes de alguém falar em inteligência artificial, eles já faziam isso. Eles Você não precisa da inteligência artificial. Ou entenda ou quebra. Embora um setor, né, mundialmente, que ele é bem de margens apertadíssimas, leasing financeiro, das aeronaves. Tem um monte de desafios. Tem um monte de desafios. Mas a gente viu que tem instrumentos. Ninguém pode dizer que uma companhia aérea não sabe gerenciar. Planejar demanda. Ninguém pode dizer. E eles são os professores. Porque a companhia aérea que nasceu sem planejar demanda, ela já quebrou em 2 meses de operação. Ela não nasceu. Ela já deixou, ela nem nasceu. Ela deixou de existir antes de alguém conhecer. Itapemirim, agora que acho que entrou em recuperação judicial. Mas aí era um outro problema. Aí era problema de estrutura de capital. Não tem a ver com. Mas assim, você acha que o setor aéreo, com relação a planejamento de demanda, tem muito a ensinar ao varejo, de modo geral? PhDs. Faziam sem inteligência artificial e faziam incrivelmente com maestria. Com perfeição. E tecnologia também, né? Usando tecnologia disponível na época. Claro. Que é o quê? É uma tecnologia de modelos estatísticos. É um ROI fácil que o computador, o COBOL fazia modelo estatístico muito bem. Tela verde lá, aquela telona verde quadradona lá que não tinha nem mouse. Os caras já desenvolviam modelos estatísticos sofisticados naquela tecnologia. A maioria dos bancos roda em COBOL, né? Ainda hoje. Ainda até hoje. E é caro mudar, né? E você vê que os bancos são razoavelmente bem administrados, né? Haja vista os retornos sobre patrimônio que eles apresentam cada trimestre. Né? Cada assento como um estoque volátil que vai deixar de existir, perecível, né? Em espaço de minutos, horas e dias, você vai ver o nível da sofisticação que uma companhia aérea, até uma empresa de ônibus, precisa ter para operar. Então, né? E se esse cara consegue fazer isso há 50 anos, por que um varejo não faz? Perfeito. Não faz bem feito. Você acha que é um bom benchmarking a olhar?
Sem dúvida Pra nenhuma. olhar com amor e carinho. Do ponto de vista de conceito, do ponto de vista de viabilidade. Ah, mas eu trabalho aqui em varejo de moda esportiva. Cara, são numerações, coleções, cores, masculino, feminino, etc. Não dá para fazer. Dá para fazer, porque tudo é dados. Você está lidando com dados, é o mundo dos dados, é a transformação do dado em informação. O dado não tem utilidade se ele não for transformado em informação. Tá certo? O dado é o mineral que está dentro da terra, né? A informação é a lataria do carro transformada, pintada e transformada num poste, tá certo? Essa é a informação, que vale 10 mil vezes o que vale o dado, mas sem o dado você não chega na informação. Então, o dado está lá, ele está transacionando, só que tem que organizar aquilo, tem que trabalhar aquilo, tem que transformar aquilo em ouro. Né? E aí a inteligência artificial veio para ajudar, para facilitar esse processo. Né? Então, ela está presente, mas eu não sairia usando inteligência artificial para reduzir 3 pessoas no meu contas a pagar. Você acha que isso é uma abordagem assim perdedora? Você pode é um modelo fazer perdedor isso, de começar. Isso aí estaria na minha último item da minha lista de prioridades. Eu nunca priorizaria isso. Não começaria. Nunca. E nem o vendedor. Porque isso impacta negativamente a organização, mexe com enfim, com o ânimo das pessoas, com a autoestima das pessoas, clima organizacional. As pessoas ficam com medo da tecnologia. Ah, a tecnologia veio para isso? Foi para destruir emprego? Então eu não quero. É uma reação natural, legítima do profissional, do ser humano. Eu não quero um negócio que destrói aquilo, né? que eu sempre acreditei que era bom. Né? Emprego, sempre me disseram que emprego era bom. Aí vem um negócio agora para moer emprego, então não é bom. E você tem que transacionar um estoque de dinheiro, né? Você está comprando também, tem que vender, transacionar, aplicar. Então, assim, você entende assim, esse planejamento de demanda e algumas outras frentes de precificação, compra assertiva, gestão financeira, elas são de maior impacto. E o que é de maior impacto traz mais resultado em menos tempo. Tendo bom resultado, tem um bom projeto, se vende. E todo mundo começa a querer mais tecnologia para bater meta, ganhar mais comissão. Você não precisa começar com todos os itens do estoque. Você pode começar com uma seção. Olha, eu tenho uma seção aqui na minha loja aqui. Eu vou começar a planejar essa seção. Quantidade, disposição. Que tem menos quantidade, menos complexidade, vamos ver se dá resultado. Você pode modular. Aí, pô. Que eu tenho um histórico bom para saber o quanto vai vender nos próximos. Pô, e não é que deu um resultado legal? Deu. Então, agora eu vou estender para outras categorias de produtos. Aí agora eu vou estender para todos os meus produtos, para todas as minhas lojas, para todos os meus centros de distribuição. Aí, tem gente que vai falar assim: ah, Vitor, mas eu discordo, logística é fundamental no varejo. É verdade, mas a logística, ela é afetada pelo planejamento de demanda. Ela é o resultado do planejamento de demanda. Então, vamos primeiro na causa, para depois a gente buscar o efeito. Tem gente que vai, não, eu estou usando aqui para melhorar a minha malha de veículos que distribui do centro de distribuição para as lojas. Perfeito, cara, mas eu não começaria por aí. Porque e se você estiver distribuindo mercadoria que não tá girando? É que se e se você estiver distribuindo menos mercadoria do que devia porque o teu planejamento está falho? Então vai no planejamento primeiro. O planejamento é onde nasce tudo. Tem uma cultura, Vitor, que assim, no varejo, que tem muito estoque, tô mal. Mas também tem aquela falta da disponibilidade do estoque. Você tem uma demanda, às vezes, gigante, o estoque não tá lá e o dinheiro não é feito. Ou tem estoque demais, ele encalha, não faz, tem que dar desconto, abater. Então você tem essa questão. Como equilibrar essa questão do estoque de mais ou estoque de menos que perdeu oportunidade, e o estoque de mais que travou o negócio? Olha, na tua experiência, como que o varejista consegue ter essa visão, esses alertas, né? Alerta de estoque de menos, que perdeu oportunidade. Alerta de estoque de mais. O cheiro. Tem números, o dado real concreto da mudança. Mas qual é o cheiro? O antes do número tá realizado, o cheiro. Você pode usar a inteligência artificial, fazer esse planejamento de demanda, ele funcionar perfeitamente e dá tudo errado no final. Se o plano não tiver feito corretamente. Ou seja, se quem está planejando não está entendendo o seu próprio negócio corretamente. Aí não tem inteligência artificial que vai resolver o seu problema. Se você acha que você vai colocar refrigerante numa loja onde as pessoas procuram
cerveja, você não vai ter sucesso. Mesmo que você coloque de acordo com o que foi planejado. Porque o plano, na verdade, é o talento do varejista. O varejista, ele coloca aquela intuição dele, aquela experiência, aquele conhecimento dele para fazer um plano e colocar a loja certa, no lugar certo, nas quantidades certas e vender pra caramba e ganhar muito dinheiro. Isso está no talento. É isso que distingue nós de um varejista. O varejista, ele sabe fazer isso. Ele sabe fazer, por isso que ele teve sucesso, por isso que ele tem 1000 lojas, por isso que ele tem 100 lojas, por isso que ele tem 10 lojas. Ele acertou, ele tem uma intuição, uma capacidade de enxergar a necessidade do mercado que ele atende e colocar aquilo que o mercado quer comprar, pelo preço que o mercado quer comprar e na quantidade certa, no momento certo. E isso é a capacidade do empresário. Não é a inteligência artificial. O que eu estou falando da inteligência artificial é, a partir da capacidade demonstrada pelo empresário, você replicar aquilo que ele quer fazer na tua operação. O problema é que ele pensa uma coisa e a operação vai para o outro lado, por ineficiências de processo. E esse é que é o problema. Na realidade, o problema está em você não conseguir, na tua operação, replicar aquilo que foi planejado adequadamente. Eu estou partindo do pressuposto que o varejista ele é talentoso, ele é intuitivo e ele é capaz, competente, e hábil, experiente, né, e hábil o suficiente para, uma vez que ele tenha definido qual é o plano, aquele plano seja executado corretamente. O problema é que quando ele define o plano e a execução é falha e gera ruptura, o cara compra menos do que devia, compra mais do que devia, mas não foi isso que ele planejou. Como que a partir do plano dele esse negócio vai andar corretamente? Aí você vai entrar com os dados e vai confirmar. E aí você pode até voltar para ele e dizer assim, esse plano que você colocou de vender essa quantidade aqui desse determinado item, cara, o plano aqui está mostrando que você não vai conseguir vender. Então, acho que a gente precisa rever essa premissa. E aí ele vai lá e ajusta a premissa. Por quê? Porque os dados estão dizendo que aquela premissa não está correta. Perfeito. Né? E uma coisa que eu estava vendo, Brando, que é a dificuldade do empresário que retarda investimentos em tecnologia não fazer o aprendizado tecnológico de ter investido. Vamos pensar assim, quem investe em ação vai ganhar, vai perder e vai aprender a investir em ação ano após ano. Quem investe em terreno vai aprender a fazer dinheiro com terrenos, com o mercado imobiliário, como o varejista que comprou. Mas como a tecnologia é um componente importante, quando você deixa de fazer um investimento, ela também te dá um aprendizado você está fazendo o teu primeiro investimento tecnológico, digamos, mais relevante. O cara deixou de comprar Mercedes, ou menor, continua com o carro básico dele, deixou de comprar aquela Mercedes mais caro e colocou um sistema de planejamento. Colocou um sistema de planejamento. Já o que é maior, ele deixou de comprar aquele apartamento lá em Balneário Camboriú e fez um investimento mais robusto. A cada ciclo dele, a cada ano que ele vai investindo em tecnologia, não só para marketing, tráfego pago, outros itens, ele vai aprendendo ano após ano também, né? E diz assim, como é ter um planejador financeiro ou varejista ter um líder financeiro que não acostumou a ter ganhos e algumas perdas com investimento em tecnologia, alguém que não tem experiência, como é ter um líder financeiro no varejo que não tem experiência em ter ganhos e perdas com investimento em tecnologia. Como que você vê isso? É risco? Alguém que não colocou, vai tentar fazer tudo de uma vez, ou está muito atrasado, ainda mais quando ele tem que explorar o canal digital. É risco, mas eu acho que assim, a experiência com a tecnologia, ela vai ser tão mais bem sucedida quanto mais sucesso você for tendo nos experimentos que você estiver fazendo, né? Nas etapas que você estiver cumprindo. Por isso que eu acho que não tem essa coisa de falar assim, não, eu vou trocar tudo de uma vez. Não precisa. Né? Primeiro que não precisa, porque se está funcionando sem aquilo, vai continuar rodando por pelo menos mais um bom tempo, provavelmente vai continuar rodando. Ah, mas eu vou ter que trocar tudo de qualquer jeito. Tá bom, mas você precisa trocar tudo de uma vez ou você consegue fazer isso em etapas, em fases, de uma maneira mais planejada, de uma maneira mais ordenada, para que você inclusive possa absorver os impactos das mudanças que o investimento que você está fazendo vão trazer para o teu negócio. Porque às vezes você muda a coisa de uma forma tão radical que você não sabe como fazer
como lidar com aquilo depois. O teu time não está treinado para aquilo, não tem gente preparada para aquilo. Então, acho que assim, o gradativismo, o planejamento, a coisa tem que ir. Um lojista, assim, dificilmente ele vai falar assim, olha, eu vou sair de 100 para 1000 lojas em um ano. Eu consegui um investidor aqui, eu vou fazer isso. Você pode até fazer, mas provavelmente você vai acessar mercados que você não sabe direito como vai operar. Então, assim, você tem que ir de uma forma, você tem que adotar um gradativismo. Eu não acredito numa coisa que você vai lá, dá uma paulada, não tem varinha mágica que você vai lá e toca e muda tudo do dia para noite. Você tem que ir experimentando, acertando, errando, corrigindo rota e transformando. É uma jornada, né? Na verdade, acho que a gestão é uma jornada. Né? Você está sempre aprendendo com os teus acertos, com os teus erros, observando o que o outro está fazendo, ouvindo quem tem experiência, etc. Tal. Eu acho que é uma jornada. Eu acho que a vida do empresário, todos os empresários no Brasil, ela passa sempre por um ponto de inflexão. Não só o varejista, mas outros também. O empresário, normalmente, ele começa com uma boa dose de informalidade. Infelizmente, é uma realidade. As pessoas não gostam de falar nisso, porque é desconfortável mesmo, etc. Mas é uma realidade. O Brasil obriga o empreendedor a fazer isso pelo seu formato, pelo seu arranjo constitucional, político, social, etc. Tal. Mas o empresário chega num determinado ponto que ele olha e fala assim, caramba, se eu não for para a formalidade a partir daqui, eu não vou continuar evoluindo, eu vou perder o controle das coisas, eu não vou conseguir continuar crescendo, eu não vou conseguir ter acesso a determinadas coisas. Então, muito empresário sucumbe nessa transição. Essa mudança entre ser alto nível de amadorismo, baixo nível de profissionalismo. Aí ele tem que inverter. Ele tem que ir matando o amadorismo, porque na medida que ele vai aumentando crescendo, o profissionalismo. Porque não e dá muitos pra crescer, nessa virada porque não dá para crescer sem adicionar complexidade. Não dá para ser grande sem ser complexo. Perfeito. Esse não é uma escolha, é um destino. Você escolheu crescer. Se você escolheu crescer, vai ter um momento que a complexidade vai apresentar a sua conta. Qual é a conta? Você vai ter que sair de um sistema de gestão informal e migrar para um sistema de gestão formal. Claro. Né? Então, só que tem muita gente, aí eu vou falar aquele negócio que a gente estava conversando lá atrás, antes do nosso bastidor. Antes de abrir nos bastidores aqui. E aí, muito empresário fica nesse momento, ele fica naquela coisa do alvo ao tiro, não do tiro ao alvo. Que é o quê? Ele faz o trabalho dele, ele desenvolve o negócio dele, para quê? Para não pagar imposto ou para pagar o menor imposto possível. Tá certo? E não para desenvolver o seu negócio. O objetivo do negócio não é pagar menos imposto. O objetivo do negócio é ser lucrativo, apesar do imposto. Porque o imposto é dado. Todo mundo paga, de um jeito ou de outro. Se você quiser crescer, você pode até não estar pagando tudo que você devia hoje, mas uma hora você vai ter que pagar. A conta vem. Isso é inevitável. Isso vai acontecer de qualquer maneira. Então, eu vejo, às vezes, o pequeno empresário dizendo assim, mas eu não vou fazer isso porque eu vou ter que pagar imposto. Também não vai crescer. Mas também você não vai crescer. E aí, nesse modelo, o que ele tem? Ele não tem um assessor financeiro. Ele tem uma pessoa que faz a pagadoria e que faz uma contabilidade básica para ele poder pagar menos imposto. É uma pagadoria de imposto, não é nem o contas a pagar. E é uma pagadoria de fornecedores, de salários, etc. Tal. Que é o sujeito que faz o quê? Ele só fica mexendo com o movimento de caixa. Ele não olha as finanças como um elemento estratégico. E o medo de perder é maior que a vontade de ganhar. Então o que ele fica fazendo? Ele fica mirando no lugar errado. É isso que eu chamo de alvo ao tiro. Ele fica conduzindo o negócio para pagar menos imposto. Perfeito. E aí, como ele paga menos imposto, sobra dinheiro para ele. Ele acha que ele está fazendo um bom negócio. Quando na realidade, se ele arrumar o negócio dele direitinho e considerar o imposto como um dado algo intrínseco, uma variável da equação que ele está operando, sim, ele vai encontrar uma forma de ganhar dinheiro porque ele está crescendo, ele tem um talento ali para crescer, ele vai continuar crescendo e ele vai ultrapassar isso. Mas ele tem que chegar num dado momento, parar de praticar alvo ao tiro e voltar e ir para o tiro ao alvo, que é o que todo grande empresário conseguiu fazer. Né? Se ele não virar a chave nesse momento, ele vai desaparecer. Perfeito. Ele vai desaparecer. Mas você está sendo muito dramático. Ele vai desaparecer. É 100% de chance que ele vai desaparecer. Muitos se perdem aí na tua visão. Se perdem que o negócio começa a crescer, é a hora de entrar a profissionalização. É a hora de mais profissionalismo e menos amadorismo. E muitos querem segurar aquela antiga estrutura, ficar caçando ali
Porque ele Oportunidades acha que não fazem mais sentido. Porque ele acha que a profissionalização é uma coisa... É custo. É uma coisa... Não, é uma coisa de gente que não entende do que eu estou fazendo aqui. Ele não entende, né? Ele não conhece o meu negócio. Ele não conhece a minha realidade. Conhece sim. Ele está ali para tentar mudar algumas coisas dessa realidade para viabilizar teu negócio a longo prazo. E aí tem que ter uma aceitação, uma capacidade de absorver isso. E isso é o change management. Só que não é o change management do funcionário, que a gente estava falando agora há pouco, que tem que se adaptar à introdução da inteligência artificial, fazer o planejamento. É o change management do dono. O dono tem que mudar a forma de gestão dele. A gestão da mudança na cabeça do dono. E aí o que acontece? Muitas vezes o cara não faz. Então o que ele faz? Aí é a fábrica do M&A. A turma que entra vendendo, é a fábrica das empresas que fazem turnaround, das consultorias que fazem turnaround. Por quê? Porque esse empresário, com o tempo, ele começa a entrar em dificuldade financeira, aí ele é obrigado a chamar alguém para ir lá sentar na cadeira dele para fazer o trabalho dele. Né? Uma vez eu entrei num projeto de turnaround de uma empresa de agronegócio, e nós fizemos uma apresentação lá, e o sócio, o dono da consultoria, falou: olha, e o presidente dessa empresa aqui, nesse processo, vai ser o Vitor Fabiano. E apontou para mim, eu estava sentado do lado do dono da empresa. E ele virou para mim e falou assim: vocês não vão me tirar do cockpit do avião que eu estou pilotando para eu sentar na fileira número 34 lá atrás. Aí eu disse para ele, eu falei: não, nós não vamos tirar você do cockpit do avião para você sentar na fileira número 34. Nós vamos tirar você do cockpit do avião para você ir para a torre de comando. Perfeito. E aí? Porque outra pessoa tem que pilotar esse avião e não pode ser você, senão essa transformação nunca será feita nessa empresa. E ele não nos contratou. Porque ele não quis sair do cockpit do avião de jeito nenhum. Vitor, pelo que eu te conheço... Que era a única coisa que ele sabia fazer. Né, ele não quis sair, foi uma opção dele. A empresa era dele, ele tinha o direito de tomar essa decisão. Aqui, e ele tomou dessa forma. Ficamos muito aqui aquela roupa do CFO de grandes empresas, segmentos. Mas vamos falar um pouco desse mercado de conselheiros que tem uma abordagem de um ângulo de ataque de coach. Sim. Conselheiro, experiência, conselheiro. A empresa não comporta ela montar uma estrutura de conselho administrativo, não precisa de gestão, questão jurídica, mas o empreendedor e a família do empreendedor precisa daquelas reuniões 1 a 1 ou com a família, pelo menos de 1 a 2 vezes por mês. Me fala um pouco dessa jornada aí, como você vê esse mercado de executivos que estão dispostos a mudar a realidade de empresas e famílias, né, até de vários portes, e por que às vezes fazer um bom investimento num conselheiro que atua, que tem um ângulo de ataque de coach mesmo. Isso. Com perguntas assertivas, estado atual, estado desejado, mudanças, chamando o líder, chamando os responsáveis, chamando os decisores, acompanhando reuniões de conselho, acompanhando reuniões estratégicas, passando informações, fazendo ele olhar para outros lados onde ele desconhecia, trazendo até networking, né, qualificado e orientações. Como é esse mercado e por que ele não explodiu no Brasil? Porque tem tanta gente tão boa que só mira profissionais, só mira um conselho de uma empresa listada na Bovespa e não estão olhando esse mercado do médio, do pequeno, que poderia fazer um investimento até mais relevante e gerar transformação. Como você vê esse mercado do conselheiro que tem uma abordagem de coach nesse momento de gestão de capital de giro, finanças, de varejo? Como você vê isso? Olha, eu acho que é um mercado absolutamente subexplorado. Certo. Mas tem algumas razões para isso, a meu ver. Tá? A primeira é que a grande discussão que a gente vê hoje, principalmente no LinkedIn e nessas associações, nesses institutos aí que formam conselheiros, etc. tal, é de tentar levar um modelo de um conselho de administração para as empresas de todos os portes. Né? E, assim, a empresa precisa estar preparada para isso, a empresa precisa realmente estar preparada para absorver as demandas que um conselho vai fazer sobre os acionistas, porque um bom conselho ele vai ser muito demandador
do acionista, Perfeito. né? Ele vai cobrar posturas, ele vai cobrar decisões, ele vai cobrar desempenho, uma série de coisas que depende de decisões do acionista, de aprovações ou de vetos do acionista, que muitas vezes o acionista não está ainda preparado para isso. Né? Ele cresceu, ele já é grandinho, mas ele ainda não está preparado para enfrentar esse formalismo todo, porque isso é um processo. De novo aqui, eu com o meu change management, né? É o change management da cabeça do acionista. Então, eu acho que existe um intermediário, um estágio intermediário aí. Antes de chegar no sofisticado. Antes de chegar nessa estrutura que é pregada aí pelos institutos, pelas universidades, né? Que tem ótimos cursos de formação de conselheiros, etc, etc. Antes de chegar nisso daí, eu acho assim, uma empresa de sucesso que saiu lá do zero e construiu um mercado para ela, né? Uma fonte de receita importante ali para o empreendedor, para o pioneiro lá e a sua família, os seus sucessores, seus colaboradores mais próximos ali, que são de confiança, etc. Tal. Normalmente ele é um sujeito extremamente pragmático. Se você sentar com ele na mesa e falar assim, olha, nós precisamos criar um modelo de governança para sua empresa, ele vai mandar você passear em 3 minutos. Né? Porque não é isso que ele está querendo ouvir ali. Ele está primeiro que o líder, o dono, o empreendedor, é um sujeito extremamente solitário. Né? Com quem ele conversa? Ele vai conversar com o gerente do banco? Será que o gerente do banco vai dar para ele os aconselhamentos que realmente ele precisa? Ou ele vai ouvir o aconselhamento que o gerente do banco precisa? Né? Com todo o respeito, né? O cara está ali, ele tá conflitado, né? Ele não é a melhor pessoa para ele buscar um aconselhamento financeiro. Ele vai ouvir a família, mas a família tem um jogo ali, né? Um tem um interesse, outro tem outro interesse, um puxa para um lado, outro puxa para o outro lado. Então tem que ter uma certa independência. Mas ele vai nos amigos, mas o amigo não tem especialização, não tem experiência de gestão, não viveu 40 anos com a barriga no balcão de uma área financeira, de uma empresa, de empresas de todos os portes e com diferentes complexidades, etc. Então, na minha opinião, eu acho que tem uma oportunidade muito grande aí do empresário melhorar a sua qualidade de gestão com a ajuda de um profissional do lado dele. Cara. É sair do amadorismo e começar pro profissionalismo. Primeiro que ele vai perder ele vai resolver o problema da solidão dele. Perfeito. Ele vai ter um cara para se confidenciar. E não é só aquele cara que vai lá, cada 15 dias faz uma reunião, é o cara que ele manda um WhatsApp. Cara, aconteceu um negócio que agora eu não sei como lidar com esse troço, eu não posso contar pra ninguém, eu sou dono, eu sou Deus aqui. Se eu disser pro cara que eu tô com essa fraqueza, o que vão pensar de mim? Mas, cara, eu tô aqui no WhatsApp aqui, me ajuda aqui nesse troço, cara, eu não sei o que decidir aqui. E aí o cara vai lá e responde pelo WhatsApp, cara, eu acho que é isso, né? Ou não sei, vou consultar alguém que saiba e eu volto para você daqui a pouco ou até amanhã. Segura a onda aí que eu vou tentar te ajudar. Mas é aquele cara com quem ele vai ter aquela mão que vai ajudar, aquela helping hand, né, como diz os americanos, aquela mão que vai ajudar ali, né, que vai ajudar ele a começar a pensar sobre questões mais complexas, mais sofisticadas, mas respeitando o ritmo dele. Porque ele é o dono ali, pô. Ele tem que definir qual é o ritmo que ele quer. E se o ritmo dele não estiver adequado, esse cara pode até dizer para ele, cara, o ritmo você precisa acelerar aí, meu, porque o tempo não vai te esperar como você acha que vai. Você já pensou nisso? Ó, você está correndo risco. Olha, você me preocuparia com isso. Isso aqui é uma coisa complicada. Isso daqui, melhor você começar a olhar logo. Porque a hora que você começar a olhar e você resolver tomar uma atitude sobre isso aqui, você vai levar 3 anos para mudar isso dentro do teu negócio. Então é melhor você começar a olhar logo. Esse cara que vai começar a dar vai começar a fazer essas provocações, vai começar a dar opiniões balizadas, opiniões experientes, vai usar exemplos, vai dizer, escuta, você não quer conversar? Eu conheço um empresário que teve esse problema há 5 anos atrás, que eu ajudei o cara, você não quer conversar com ele? Ó, vai lá e conversa com o cara, tá aqui o telefone dele, manda aqui no zap aqui, liga lá, eu vou ligar pro cara, vou dizer que você vai ligar pra ele, tá? Ah, beleza. Aí passa uma semana, ligou pro cara, não liguei. Por que você não ligou? Não, porque eu tava muito ocupado. Mas você quer resolver o teu problema ou não quer? Sabe, o cara que vai ter essa intimidade ali. Vai te esmagar com perguntas. Mas não vai fazer isso na frente de ninguém. Vai fazer ali aquelas 4 ambiente controlado. Na privacidade da alcova ali, aquela coisa fechada, aquela coisa, né, mais discreta, etc. Tal. Não vai expor o cara. Vai acompanhar ele numa reunião lá com a família, tal, não sei o quê, aí vai ver lá uns babados e tal, vai voltar e vai falar, cara, não se pode trazer a discussão da cozinha para a sala de reunião. Vocês estão fazendo isso.
Discussão na cozinha, tenham na cozinha. Não tragam isso para a sala de reunião. Quando vocês fazem isso, pô, tá todo mundo se expondo aqui. Esse negócio é ruim para você, é ruim para o seu filho, é ruim para tua esposa. Mas ele vai falar isso pro cara, sozinho, ali, num momento de privacidade ali, pro cara refletir, porque ele tá precisando disso. Ele tá precisando do anjo da guarda, o cara que vai ficar ali no ouvido dele ali, vai ficar soprando ali as coisas que ele precisa ouvir e que ninguém tem coragem de ouvir. Né? Eu, como executivo, às vezes eu descobri uma coisa, um problemão dentro da empresa. Aí eu ia lá, ia na mesa do CEO, com quem eu sempre me dei bem, normalmente, quase todos os CEOs que eu trabalhei me dei muito bem, não foi com todos, mas com a maioria. E às vezes eu sentava na frente do cara às 8 horas da noite, quando não tinha mais ninguém no escritório, para dar notícia ruim para ele, que eu estava ali digerindo há 3 dias. Eu estava até com medo de falar para ele, porque eu sabia qual ia ser, eu já previa qual ia ser a reação dele. Né? E o cara me esfolava. Sim. Você vem me trazer essa notícia. Logo agora, eu não quero ouvir esse troço, eu não sei o que. E às vezes eu tinha que falar pro chefe, eu falava assim, cara, posso falar uma coisa? Eu não tô aqui, eu não vim aqui para dizer para você o que você quer ouvir. Eu tô aqui para dizer para você o que você precisa ouvir e ninguém tem coragem de dizer. Pensa nisso e pensa se isso é importante para você ou não. Esse é o se papel você do acha que não é né? importante, eu não deveria nem continuar aqui. Mas se você refletir uns 2, 3 dias sobre isso e voltar para mim e dizer, não, isso é importante, então eu estou no lugar certo e estou fazendo o meu trabalho. Eu estou aqui para te falar o que você precisa ouvir, porque você precisa. E ninguém tem coragem de te dizer isso. Por quê? Porque você... Mas como que não tem coragem? Você é o chefe, cara. As pessoas têm medo de falar as coisas para você. Tem medo de se queimar, de você demitir, de você carimbar o cara negativamente. O cara não fala, ele se omite, ele fica quieto. Porque vamos lembrar uma coisa, cara, dentro do jogo corporativo, muitas vezes, o dono, ele trabalha para ganhar. E os outros trabalham para não perder. Os incentivos são diferentes. O dono trabalha para ganhar e quem trabalha para o dono trabalha para não perder. Trabalha para não perder. Porque, e é isso. Porque esse é o jogo do incentivo. Essa é a dinâmica. O jogo do incentivo é esse, ele foi montado dessa maneira. Porque se o cara não fizer, o que ele tem a perder? Ele vai receber no dia 30 de qualquer jeito. Agora, o empresário, se ele não fizer, talvez ele não receba no dia 30, não. E pior, ainda vai ter que pagar todo mundo no dia 30. Então, quando você contrata um conselheiro, você está contratando, além de um ombro para ouvir o teu desabafo, você está contratando os conselhos dele em si, o network dele e a atitude de falar, muitas vezes, aquilo que ninguém fala para ele. É isso. Eu acho isso. Perfeito. Eu acho isso de verdade. E pode começar com um conselheiro. Eu acho que deveria começar Deveria com um conselheiro. começar. Uma vez um empresário falou assim, nós vamos fazer um IPO. Um empresário administrador de shopping centers que eu conheci. Vamos fazer um IPO. Eu falei, cara, antes de você pensar em fazer um IPO, por que você não faz uma debenture encarteirada com... Um documento que emite uma dívida, né? Que é uma debênture, um documento compram. Já é regulado pela CVM. Porque você vai fazer um IPO para quê? Para captar dinheiro no mercado, tá certo? Perfeito. Tem várias formas de captar dinheiro no mercado. Você pode emitir uma debênture, que é um documento de crédito, onde você vai captar dinheiro no mercado. Já é bastante só que você complexo e sofisticado, né? Só que no IPO, você vai captar dinheiro de 30 mil investidores. Numa debênture, você pode escolher captar de um investidor só. Mas aí você pega um investidor institucional de um bom banco. Porque esse cara vai ter que sentar dentro da tua administração com você todo mês para ver os resultados. Porque ele te emprestou, né, cara? Ele te emprestou 500 milhões de reais. Ele vai querer ver como é que você está indo todo mês. Você vai ter que prestar conta para ele. Não, mas eu não quero prestar conta. Eu falei, mas se você não quer prestar conta para por que você vai fazer um IPO que você vai ter que prestar conta para 30 mil pessoas? Não é melhor você começar o teste com uma? Perfeito. E esse cara que vai... te comprar essa debênture, ele é um investidor qualificado, ele é um sujeito sofisticado, ele vai sentar com você todo mês na reunião do resultado e ele vai te fazer perguntas difíceis, inconvenientes, perguntas que você não quer responder, mas que ele quer saber. Putz, mas aí eu vou arrumar uma premiação dessa? Essa é a ideia. Cara, a ideia é essa, porque você vai treinar com um cara. E mais, você ainda pode emitir essa debênture com uma opção de resgatá-la no final e se livrar dele, se você não gostou do jogo. Agora, depois que você entrou num IPO, cara, você pode até sair, mas vai custar caro, vai dar muito trabalho e não vai ser rápido. Como que é a saída do IPO? Você tem que fazer uma oferta pública de recompra das ações. Recomprar as uma ações. OPA? Né? É uma OPA.
E aí você vai ter que O fazer IPO é a OPA. você vai ter que fazer uma oferta pública para comprar, De aquisição. que vai ser por um múltiplo do valor que foi tradeado nos últimos 30 dias, nos últimos 60 dias. Tem as fórmulas lá, cada um adota uma forma, mas são variações mais ou menos do mesmo modelo. E você vai ter que comprar tudo, etc. Tal, e às vezes você não tem o dinheiro, você não tem a liquidez para fazer isso. Aí você vai ter que se endividar para recomprar. E o risco, é complicado, e o risco da né? recompra, né? Tem estudos que falam da Apple recomprando ações frente à Nvidia, investindo em tecnologia e tracionando. Mas uma coisa que eu achei interessante na sua fala aí, Vitor, é a questão da ser submetido a encontros com perguntas. Perguntas desconfortáveis. Imagine, a vantagem de você ter um conselheiro com viés de CFO é você ter... Se você responder, eu tive 10 encontros com 5 perguntas nada agradáveis, você foi submetido ao longo de 10 meses a 50 perguntas Nada agradável. que não vão enaltecer o quanto você é bom, o quanto você é genial, isso que todo mundo fala o pro quanto você é empresário. maravilhoso. Não alimenta teu ego, E né? a tua visão O estratégica. tipo empresário, ele é cercado de puxa-sacos, por natureza. Então, quando alguém te confronta com 5 perguntas Isso aí. assertivas, em 10 encontros, você foi submetido a 50 perguntas ao longo de 10 meses. Significa que até no jogo da captação de recursos, você está preparado Claro, para um roadshow. para itens explicar o mais teu business. sofisticados. E se é mais sofisticado, o custo do dinheiro é mais barato, o prazo é maior, o volume é maior, o impacto no teu negócio é maior. Então, assim, a vantagem de você ter um conselheiro financeiro que você está colocando aqui com viés de finanças, ele te prepara. É. Você andar com esse cara por 2 anos, você sai Essa é a boa notícia, mas tem a má notícia. e amar. O lado ruim da história. Rapaz, Todo lado bom tem um lado ruim, né? Eu não sei se tem tanta gente assim no mercado preparada para prestar esse tipo de ajuda ao empresário. Tem muito aventureiro. Não, e não é só isso. E tem muita gente que é extremamente sofisticada e não consegue entrar, não consegue descer. É uma questão de linguagem, empatia. consegue Não pôr só a barriga linguagem, no mas é de balcão, compreensão mesmo. Conexão É de humana. empatia, né? Empatia, de você se colocar no lugar do indivíduo para tentar entender a dor dele de uma forma mais legítima, mais profunda. Eu e o André, a gente usa um termo que é madamizou. É o executivo que madamizou já. Ele que não consegue descer que do ficou no pedestal. salto alto, que tá no pedestal, no salto alto, aquela coisa. É isso mesmo que eu quero dizer. Ele foi tendo Muitas tantos níveis de conforto Porque ele e fala sofisticação em linguagem, objetos e tudo. Eu sou. Porque normalmente de onde vem essa pessoa? Ele vem que ele já é membro de um conselho da empresa XYZ, uma empresa super sofisticada, ele ganha lá 150 mil por reunião, etc. Tal. Então aí o empresário fala: tá bom, eu vou pagar 150 mil por reunião para esse cara, mas eu quero um cara desse calibre. Cara, duvido que um cara desse vai ajudar, que um perfil desse vai ajudar um empresário que está nesse estágio. Era bem de mais desenvolvimento. barato e numa linguagem muito mais informal. Tem que ser o cara mais mão na graxa, o cara que viveu a vida com a mão, botando a mão na graxa, na verdade. Entendeu? Que não tem vamos dizer, esse polimento todo, né? Esse verniz todo, mas que tem o conteúdo, que tem a profundidade e que tem o perfil e a coragem de fazer essas tais 5 perguntas difíceis em cada reunião pro empresário. Porque não é fácil fazer essas perguntas. Não, eu não é imagino todo mundo você que tem botar coragem de alguém em fazer. desconforto sabendo que não pode ter a próxima reunião porque você foi petulante demais. Perfeito. Quando você deveria ser até mais, às vezes. Mas se não tiver a próxima reunião, esse empresário ele não quer ajuda. Então aí, o problema dele, né? Porque se não teve a próxima reunião, porque ele ouviu alguma coisa que se sentiu tão desconfortável a ponto de não ter mais reuniões, provavelmente ele não está procurando ajuda, ele está procurando outra coisa. Então, aí ele vai encontrar isso lá dentro da empresa, porque ele já está acostumado, lá tem todo mundo que ele está acostumado, a lidar com ele de uma forma, uma relação hierárquica, mas uma relação que não é
100% transparente, né? E isso é comum, isso acontece, é do jogo político. Não estou dizendo que é feio nem que é bonito, só estou dizendo que isso existe e é presente em qualquer empresa, em qualquer lugar. Então, acho que assim, a disponibilidade de recursos, a demanda é muito maior que a oferta qualificada de conselheiros para fazer esse papel em empresas menores. Eu estou dizendo isso que o empresário, quando ele for atrás desse indivíduo, dessa ajuda, ele tem que olhar muito se essa pessoa realmente é a pessoa que vai ajudar ele e não a pessoa que vai falar para ele o que ele quer ouvir. Perfeito. Porque o que ele quer ouvir, ele já tem 50 caras falando para ele o que ele quer ouvir. Então você não pode trazer nem o cara que vai falar o que você quer ouvir e nem aquele ultra qualificado que não vai conseguir descer do pedestal. Que ele tá ali para ensinar palavras sofisticadas para ele. O professor de palavras de sophisticates. Um modelo de governança da forma como a Universidade X dos Estados Unidos definiu, etc. Tal. Você tem que implantar isso imediatamente na sua empresa. Cara, o cara quer saber como é que ele vai tirar o filho problemático dele lá da diretoria que só atrapalha ele e ele tá com o saco cheio. E não arrumar briga com a mulher, né? É isso aí. Que são coisas desse tipo. É meio um trabalho de terapia misturado com conhecimento de finanças. Cria uma startup pro filho e despacha o filho. Faz dele trabalhar alguma modalidade esportiva. Eu não vou citar a modalidade aqui, senão você arruma um inimigo de graça. Tem que chegar lá pra ele. Não vou citar. Outra coisa. Arruma alguma modalidade pro filho exercer. Não vou citar, que senão fica muito marcado que... Daí tem profissionais nessa área que parece que ninguém seria um bom administrador financeiro ou um bom empreendedor. Aí sabe o que ele faz? Aí ele inventa um negócio de loteamento e coloca lá a pessoa para cuidar daquilo, né? Também. E aí perde dinheiro, porque ele não entende nada daquilo. A pessoa que ele colocou lá também não entende nada daquilo. Descapitaliza o negócio. Aí não tem dinheiro para aquele teu fundo lá. Tira foco, aí ele tem que largar lá o dia a dia dele para cuidar lá do estrago, lá o incêndio que está sendo criado lá, porque senão vai drenar um monte do dinheiro que ele suou para ganhar. Então, assim, uma pessoa que tem essa capacidade, sabe, de aos poucos e mostrando para ele que existem outros caminhos para resolver determinadas questões importantes e complexas de negócio, sem trazer a sofisticação da universidade, não sei o que, que eu não estou descartando. Eu acho que isso é importante, é relevante, é útil. Né? Eu fiz o meu MBA, eu fiz uma universidade nos Estados Unidos, não me arrependo, eu acho que foi muito útil para mim. Mas eu estava num estágio que eu podia absorver aquilo, que aquilo foi relevante para mim. Perfeito. Eu me lembro que havia uma empresária na minha turma, que ela detestou o curso. Por quê? Porque aquilo não tinha nada a ver com ela, estava totalmente desconectada. Né? E uma falha ali no momento do recrutamento, ali, da aprovação dos candidatos pela universidade, que pode acontecer eventualmente, e naquele caso eu vi acontecer. Então, não é que isso seja ruim, não, eu não estou desmerecendo essa sofisticação, esse grau, mas é que muitas vezes esse empresário ele não está preparado, não é o momento para isso, para ele acessar esse grau de complexidade, de sofisticação. Ele está precisando de uma coisa mais mão na graxa ali, que ajude ele a desvendar os mistérios que ele está se deparando. Mas você não vê também, Vitor, assim como um problema na fábrica de embalagem? A gente sabe assim que tem um problema de embalagem. A gente está falando de varejo, e varejo, dependendo do item físico, passa por embalagem, né? Está falando... Será que a fábrica de conselheiros não está embalando errado? Não está embalando para um top 1000 maiores e melhores, e ao invés de estar embalando, aí eu vejo muitas pessoas até com uma vivência na área de saúde, com conhecimento, rotina hospitalar, compra de insumos, atendendo paciente, centro cirúrgico, e aí você conversa com a pessoa, e ela se vê como uma conselheira, mas ela não se vê, ela fala de empresas. E aí tem aquela pessoa daquela clínica que escalou um consultório de sucesso para uma clínica, que abriu a segunda clínica e precisava desse profissional de saúde, com vivência em aquisição de insumo, trato de pessoas, ele se posicionando ali. Mas parece que deu um erro ali na fábrica de embalagem e... até orientando ele a fazer um investimento em tecnologia, entendendo onde está o fluxo financeiro do insumo de saúde, que tem limitação, estoque. A gente sabe que tem muito problema, né, na questão de estética, até botox que fica vencido, ácido hialurônico, itens assim que questão questão de insumos, de material, coisas básicas.
E ali poderia ter um bom conselheiro dando orientações a alto nível, e essa pessoa está se posicionando num lugar de uma rede de hospitais, onde não caberia ela. Então, você vê o como do Pablo, a gente sempre acaba falando o nome do Pablo Marçal aqui, incrível, né? Do como. É incrível. Vamos falar da cidade Como na Itália, né? Mas vamos lá, vamos dar um pouco... É que o que todo mundo fala, mas o como poucos como. É mais difícil, né? É mais difícil, né? Como um conselheiro, como ele constrói uma embalagem para a questão do... Vamos falar, a gente vai falar um pouco do tema varejo, trazendo tecnologia e finanças. Aquela pessoa que tem experiência, diretor financeiro, conhecimento. Como fazer essa embalagem, Vitor? Porque eu vejo que parece algo muito simples, mas não é. Porque todo mundo é seduzido pela sofisticação, né? Então, às vezes, parece que a simplicidade, o falar mais fácil, o falar de uma maneira assim mais simples, ele é tido como algo assim de pouco valor, né? De depreciativo. Mas parece que há uma desconexão em linguagem. Você começa a trazer... a cada 5 palavras que a pessoa fala, 3 é inglês. Em termos de finanças ainda para ajudar. Aí como que essa pessoa se coloca e a pessoa sabe que naquele segmento pode performar. Uma dica assim, uma coisa que você não faria, um item de como você não embalaria um conselheiro. Um item, fala, André, tem um item aqui que isso aqui eu não faria. Eu acho que o que o empresário busca é um solucionador de problemas estratégicos. Né? Eventualmente até de problemas táticos também, né? Mas principalmente de problemas estratégicos. Né? É uma pessoa que tem essa visão das questões estratégicas e como endereçar essas questões dentro do contexto que se apresenta ali naquela situação específica, com aquele empresário, com aquela composição que ele tem dentro da família dele, enfim, com os sócios dele, etc. Né? O que eu acho que existe muito... Outro dia eu vi um negócio interessante, né? Eu acho que você tocou num ponto importante. Esses institutos de formação de conselheiros, eles realmente estão formando conselheiros para empresas grandes, né? Mas o que mais me incomoda nisso é que, na verdade, a sensação que eu tenho é que eles estão formando conselheiros como um emprego. E um conselho não é um emprego. Não é emprego. Não. Conselheiro não é emprego. Conselheiro não é emprego. Não é emprego. Executivo é emprego. Executivo é Conselheiro emprego. Não é Conselheiro emprego. não. Conselheiro é missão. Missão. Você trabalhou 40, você atuou por 4 décadas da sua vida, aprendendo, atuando, dando cabeçada, acertando, festejando vitórias, chorando derrotas, refazendo coisas que não deram certo na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, na 5ª vez deu certo, você teve que ficar ali de uma forma resiliente, tentando até acertar, etc. Tal. O que você adquiriu em toda essa jornada? Você adquiriu sabedoria. É muito mais do que conhecimento. Conhecimento você aprende, você adquire na escola. Sabedoria você adquire vivendo. Acho que essa é a grande diferença. Então, quando você tem sabedoria, você vai saber separar o que é relevante do que não é relevante. Você vai oferecer aquilo que realmente aquela situação tá demandando. Eu vi outro dia. Então, aí o que acontece? As escolas estão formando emprego, estão oferecendo para as pessoas o emprego de conselheiro, que não é emprego. Quem entra não no é conselho, emprego, né? Porque o que acontece? É a terceira fase da vida, né? O sujeito já deu prazeralidade dele, o mundo tem etarismo, né? Quer a gente gosta, quer a gente não gosta, tem mesmo. Que é o preconceito por idade. Que vai atingir, e quem ainda não foi atingido será atingido, essa é uma justiça divina. É a lei da vida. É a lei da vida. Todos então, se tornam mais velhos. Todos, se ainda não sentiram, um dia sentirão, e essa é uma certeza absoluta que eu posso garantir que vai acometer todos em um grau ou no outro. E
Qual é a oferta sedutora para essa pessoa que está sendo vítima, né? Que está enfrentando finalmente o etarismo, que perdeu o sobrenome do crachá, né? Quando eu deixei de trabalhar nas grandes empresas que eu trabalhava, eu ligava para as pessoas como consultor, nos meus primeiros dias de consultor, né? Eu ligava para as pessoas para tentar marcar uma conversa, uma reunião e tal, né? E a coisa que mais me incomodava é que a secretária perguntava assim: mas eu sou o Vitor Fabiano da onde? E aí, depois da terceira vez que eu ouvi essa pergunta, comecei a responder: de mim mesmo. Que antes eu era da empresa X, da empresa Y, da empresa Z. Aí chega no momento, cara, que você passa a ser de você mesmo. Você não é mais de empresa nenhuma, você não está mais carregando um crachá. Né? E como é que você vai viver a partir daí? Tem várias formas. Uma oferta muito sedutora que vem desses institutos de formação de conselheiro, que a partir dessa fase da sua vida você vai arrumar um emprego de conselheiro. Só que não é um emprego. Eu acho que essa é a grande questão. Né? Não é um emprego, é uma missão, cara. Você tem uma missão onde você vai usar a sabedoria que a vida te proporcionou para você poder ajudar o empresário a trilhar um caminho adequado, que você vai poder ajudar o empresário a sair da solidão que ele vive, que é um sentimento difícil, né? De você viver no dia a dia. Você está sempre sozinho. Mas ele está rodeado com um monte de gente. Sim, mas é gente que... coisas que ele não pode falar. Né? Que ele não quer falar. E que ele sabe que se ele falar vai dar BO, vai dar problema. E se você vê como conselheiro que é um emprego, você tende a falar menos o que você deveria falar também. Você vai continuar agindo como um empregado. Ou seja, você vai continuar dizendo para os caras que os caras querem ouvir, não o que os caras precisam ouvir. Porque essa é a cena do empregado. O que é um empregado? Vamos repetir aqui. É aquele cara que ganha para não errar. Mas ele está falando para um sujeito que está ganhando para acertar. Como é que você concilia essas duas coisas? Você não concilia. Você não concilia. Eu acho que fica olhando aqui, né, Brando, dessa jornada aqui, a gente caminhando para o encerramento, agradecendo aí, Vitor, a tua participação muito enriquecedora, né? Haverão novos convites, né? Com certeza. Mas eu acho que até para o nosso público, o que é muito interessante, Vitor, é saber isso. O negócio de varejo é um negócio de finanças, ficou muito claro também. Claro. É um negócio de investimento, passa pelo investimento em tecnologia também. E a solidão, a solidão no poder. São muitas decisões de alto impacto e a figura de um conselheiro, já que também é um negócio de finanças e também é um negócio de investimento em tecnologia, e que você tem que saber para colocar o que sobra, o lucro daquilo em várias cestas, pode ser uma furada, que você não entende do que se passa naquelas várias cestas. Ter essa figura do conselheiro, essa última etapa do nosso bate-papo aqui, eu acho que o Brando ficou bem bacana, sentido de você entender, olha, a solidão sempre vai existir, né? A solidão sempre vai existir. A chance de errar é altíssima. As pressões familiares constantes. Investir em várias cestas pode ser uma grande furada. Aprenda a controlar fluxo financeiro. Cuidado com a tua vaidade do lucro. E às vezes um conselheiro que você torna um independente, cobre que ele seja independente. Um conselheiro que não venha com muita sofisticação, né, Bruno? Um cara que não seja ele não é o teu validador, ele é o teu conselheiro com viés de coach. Acho que esses ensinamentos aqui, Vitor, acho que traz um valor muito grande para nossa audiência, no sentido do cara olhar, olha, eu posso não estar sozinho. E é acessível para mim não estar sozinho com alguém de alto nível, né, Brando? É isso aí. É totalmente acessível. Primeiro porque é um só, né? Segundo que você não vai comprar sofisticação, você vai comprar... eu gosto de comparar, sabe, com um carro, né? Tem carros que são extremamente sofisticados e que não passam, que não atravessam uma rua com 2 dedos de água, né, de chuva. E tem carros que custam uma fração do preço e que sobem montanhas, né? Eu acho que o empresário tem que escolher que tipo de veículo ele vai trafegar de acordo com as condições que ele vai enfrentar. Isso aí. Perfeito. Bom, Vitor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. E, pessoal, até a próxima. Até a próxima.